Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, parte 14. Shiro abriu a boca, sabendo muito bem que teria que lutar com unhas e dentes contra a ilha ao voltar para a montanha para ajudar de qualquer maneira que pudesse, mas também sabendo muito bem que era a única coisa a fazer. Você vai ter que voltar para a montanha, ela disse suavemente. Ilha, eu vou esperar. O quê? Isso é pior do que eu pensava. Achei que seria algum tipo de grande servo que só outro espírito heróico poderia lutar, mas eu nem sei mais o que está acontecendo lá. Neste mundo, eu pensei que sabia tudo, mas... Ela parou. Eu não quero que você vá. Estou com medo. Mas suas feridas estão cicatrizando rápido e nós precisamos de tudo que pudermos conseguir. Se você pode lutar, você deveria estar lá. Vou ficar aqui e assistir sobre Sakura. Posso continuar fornecendo a você tanta mana quanto você precisar, então lute o máximo que puder. Ele parou por um momento. Ele piscou algumas vezes. Então, sem dizer uma palavra, ele se inclinou e beijou-a no rosto, e saiu correndo o mais rápido que pôde, com os músculos ainda entrelaçados. Ela corou e um sorriso melancólico apareceu em seus lábios, apesar de tudo. Cara, é melhor você salvar o mundo, ou ficarei muito irritado. As lâminas pretas e douradas colidiram com o poder de quebrar montanhas, e Cyber não se sentiu tão realizado na maior parte de sua vida. Qualquer uma de suas vidas. Lancelot era mais forte que ela e igualmente rápido. Ele havia sido chamado na mesma concha de berserker que ela enfrentou há tanto tempo, e ainda assim sua habilidade com armas e instintos de combate brilharam para deixá-lo lutar como um espadachim, apesar de sua insanidade. E Arundhite, Luz do Lago, ainda atingiu o poder e a graça que combinam com o melhor de Excalibur, apesar da escuridão que o envolve. Foi necessário cada gota de sua habilidade e instinto lendários, cada truque de magia que ela pudesse reunir, apenas para lutar de igual para igual com ele. Ela sorriu enquanto deslizava para trás após um golpe defendido, encontrando seu próximo ataque e batendo sua espada no chão sem forma, a pura alegria da partida transbordando dela. Bem jogado, senhor. Outra troca e outra depois disso. Você foi chamado para me quebrar com tristeza e arrependimento, mas o Arturia que sentiu essas coisas não vive mais neste mundo. Nós nos enfrentamos como cavaleiros, meu amigo. Eu vou dar o fim que você merece, um duelo final digno de ser imortalizado em canções. Arthur. Seu sorriso se alargou. Ainda não há muito para brincadeiras, hein? Sua lâmina deslizou livre, cortando seu pescoço com uma velocidade impossível. Ela não viu nem reagiu. Em vez disso, seus instintos lhe disseram que isso aconteceria e ela já havia começado a se esquivar antes mesmo de começar a se mover. Arundhite cortou tão perto da orelha que ela sentiu alguns fios de cabelo cortados, mas não tocou a carne. Excalibur atacou em resposta, visando as costuras da armadura enegrecida de Lancelot para perfurá-lo pela lateral e cortar para estripá-lo. Ele bateu o cotovelo na parte plana da arma, baixando o golpe para colidir com metal sólido em vez do ponto fraco que ela estava mirando, perfurando apenas uma polegada, nunca tocando seu corpo, e prendendo a arma, mesmo que brevemente, enquanto Arundhite desceu novamente. Sua própria armadura não poderia bloquear o ataque daquela lâmina, ela sabia. Ela era mais forte do que antes, mas Lancelot era ainda mais forte, suas habilidades físicas levadas a alturas absurdas pela magia da espada em sua mão. Então ela fez algo que nenhum cavaleiro jamais esperaria que ela fizesse de bom grado. Ela soltou a espada e saltou para trás. Arundhite cortou o espaço que ela havia desocupado, provocando um vendaval que fez a fita em seu cabelo voar com a força, e ela sorriu. Exagerado. Ela aplaudiu com uma explosão de mana em suas pernas, avançando por toda a extensão da lâmina de seu inimigo como se fosse uma ponte, para saltar e acertar seu joelho blindado e infundido de mana em seu nariz. Ela era leve e pequena e nunca havia lutado dessa maneira durante sua vida mortal. Assim, mesmo a versão mais louca de Lancelot foi pega de surpresa quando ele foi essencialmente atingido no rosto por um caminhão em alta velocidade. A combinação de sua força natural e sua explosão de mana emprestando ao golpe o mesmo tipo de força que recentemente causou o dragão. Cabeças respingam como frutas maduras demais. Ele foi jogado para trás, sua armadura tilintando a cada impacto enquanto ele saltava pelo chão informe como uma pedra atirada. Ela se abaixou para levantar a Excalibur caída de volta em suas mãos, mesmo quando seu inimigo ficou de pé, botas blindadas lançando faíscas contra o nada. Arthur! Ele rosnou, o sangue escorrendo de seu nariz e pintando seus dentes afiados com um preto avermelhado doentio enquanto fluía para sua boca. De alguma forma, ele parecia mais irritado do que antes, o que logicamente deveria ter sido impossível. Cyber sorriu inocentemente. Eu nunca disse que seriam boas músicas, velho amigo. Quando criança, ela era uma tola. Amaldiçoada pelos Olimpianos para suportar o ódio dos mortais, ela fugiu para uma ilha solitária e vazia apenas com suas irmãs. E ainda assim ela estava feliz, pois em sua mente eles eram tudo o que ela precisava. Eles eram infantis e sarcásticos, zombando dela por causa de suas imperfeições. Ela envelheceu, enquanto eles eram eternamente jovens. Ela era horrível, enquanto eles eram perfeitamente lindos. Ela um dia morreria, enquanto eles fossem imortais. E ainda assim, eles eram a única existência semelhante a ela que ela conhecia, e por isso ela os defendeu. Sempre que os mortais encontravam a sua ilha, levados pelo seu ódio a matar a Medusa e a libertar as deusas que ela tinha aprisionado no seu reino, então ela matava-as sem piedade, pois elas tinham procurado roubar-lhe as únicas coisas que ela verdadeiramente amava. A lendária arma de fogo Arp tornou-se a foice da morte em suas mãos enquanto ela caçava e matava sem remorso, tornando-se um monstro que matava todos os humanos que via. Tudo que importava para ela era a vida que levava com as irmãs.
Enquanto isso pudesse continuar, qualquer pecado seria aceitável. Foi um sonho falso. Dia após dia, gota de sangue por gota de sangue, sua mente e alma foram corroídas em um monstro retorcido e devorador de homens. No final, ela se tornou tão cruel e vil que matou até as irmãs que tanto amava e no final, foi morta por um herói dos Olimpianos, empunhando a mesma arma que ela mesma usará para matar suas vítimas. Cada passo de sua jornada foi um desperdício. Cada segundo de sua vida foi inútil. Toda a sua vida foi perseguição e fracasso, terminando em uma morte que ela mal conseguia compreender porque sua mente se tornou nada além de sangue e ódio. O renascimento como serva permitiu que ela realmente entendesse isso. Ela odiava os Olimpianos que a amaldiçoavam, ela odiava os mortais que a perseguiam, mas mais do que tudo, ela odiava a si mesma. E francamente, neste exato momento, Ryder tinha que pensar que ela provavelmente merecia isso, a vadia. A garota era rápida, exatamente tão rápida quanto ela, na verdade. E exatamente tão forte. Seu igual físico em todos os sentidos. Então por que ela estava sendo forçada a recuar? Porque ela estava na defensiva, incapaz de desviar qualquer golpe daquela terrível foice, incapaz de fazer qualquer coisa além de desviar de cada golpe. Sabendo que qualquer golpe perfuraria sua guarda. Qualquer tentativa de defesa faria com que aquela lâmina fantástica atravessasse sua arma como se fosse uma escultura em vidro. Seus movimentos eram uma dança, velocidade impossível e graça que teria envergonhado uma víbora impressionante. Então por que ela se sentia desajeitada e lenta, apenas alguns milímetros à frente dos golpes de lança que lhe pareciam uma obra de arte perfeita? Ela sabia a resposta, embora verbalizá-la teria sido suficiente para matá-la, seja por pura vergonha ou apenas porque desacelerar, mesmo que por um instante, significaria que Lancer arrancaria sua cabeça de seus ombros com um único golpe. A diferença entre eles, a lacuna inexpugnável de poder que fazia a garota brilhar como uma estrela da noite mesmo envolta na escuridão, enquanto a própria Ryder se misturava às sombras como se ela nem existisse de verdade. A alma divina, o poder que marca a lacuna intransponível entre o mortal e a deusa. Esse poder desapareceu de mim há muito tempo, mas ela está no auge. Pode existir um contador, mas usá-lo na verdade é... A garota torceu a arma, um corte que pareceu cortar as sombras ao seu redor em fitas informes, como se a própria luz e o espaço fossem destruídos pela simples passagem da arma. O fio cortante de Arp não era natural, a lâmina afiada apenas na parte interna da foice, pois era uma ferramenta de carrasco feita para executar invasores, portanto, em um golpe, apenas o fio rombudo poderia atingir o alvo. Ryder errou, talvez distraída com seus próprios pensamentos, ou talvez simplesmente não sendo mais capaz de permanecer forte sob a pressão inabalável e impossível do ser perfeito que ela enfrentava. Sua esquiva foi um instante lenta demais. A lâmina externa cega da foice roçou nela. A agonia floresceu na lateral do abdômen, quando o que deveria ser uma ponta de metal romba cortou carne e músculos, raspando suas costelas antes de parar. Ela amaldiçoou internamente, escorregando da lâmina e atacando as pernas do outro servo com a ponta da corrente, forçando-o a recuar alguns metros enquanto segurava a ferida com a mão. Ela tinha medo disso, afinal, o próprio Arp era um fantasma nobre e, mais importante, aquele que a matou em sua própria vida, sendo usado por Perseu contra ela muitos anos depois de ela o ter abandonado. Se pudesse ser dito que existe uma arma perfeitamente formada para matar a Medusa, seria aquela foice. Mais ainda, como serva, teria sido uma lâmina mortal para ela, independentemente da origem. Nenhum ferimento infligido por Arp seria curado por qualquer outro meio que não o tempo e a natureza. Ela podia sentir a maldição da arma em sua carne mesmo agora, impedindo o fluxo de sua mana de unir músculos e pele como sempre acontecia no passado. Lancer parou segurando a arma diante dela. Você não é nada especial. Apenas mais um intruso. Já matei centenas como você e matarei outras centenas. A ilha sem forma é apenas para as deusas, e eu sou a espada delas. Ryder estreitou os olhos. Você vai morrer sozinho e sem amor, um monstro que consumiu todos com quem você se importa. Você é um servo, não importa sua aparência. Você sabe o que acontece conosco. Você sabe o que nos tornaremos, porque você já se tornou isso. A forma que você assume não muda nada. Você entendeu mal. O poder do Vingador, as maldições de todo o mal do mundo, podem alterar o tempo, o espaço e a matéria. Até os servos podem renascer como coisas vivas. Esse é o prêmio do Santo Graal, lembra? Lancer disse. Renascerei, vivo novamente em um mundo sem humanidade para me corromper. Vou mudar meu futuro. Viverei para sempre em paz e solidão, e nunca me tornarei você. Com isso, será como se você nunca tivesse existido. Você vai desaparecer, um sonho desagradável. Ryder considerou isso. Primeiro, sua corrupção não foi obra do homem. Foi sua própria culpa. Sua própria escuridão. Você acabará caindo na loucura porque já o fez. Passado, presente e futuro são um. Nossa história está escrita, nossa vida terminou. A única paz que qualquer servo encontrará é aceitar isso. Você parece ter confundido paz com rendição. Além disso, não saberemos com certeza até que eu tente. Você deveria estar grato, isso pode lhe proporcionar alguma paz verdadeira simplesmente desaparecer, desgraçado. Pirralho petulante e egocêntrico. Nossos piores erros. Nossos maiores fracassos. Nosso início no caminho da loucura. Tudo isso aconteceu graças a você. Matar você não mudará nada sobre o que fizemos ou sobre quem somos, mas será muito catártico. Com uma mão, ela abriu ainda mais o corte em seu lado, arrastando as unhas ao longo dele e derramando seu sangue na escuridão, que começou a brilhar escarlate. Uma névoa nebulosa e brilhante que flutuou para cima e sobre ambos, tingindo a escuridão de vermelho. Um único olho vermelho-sangue se abriu no vazio acima deles, olhando para baixo com julgamento e fome. Ryder permaneceu firme apesar da dor na lateral do corpo, sentindo a pressão da aura sagrada da garota diminuindo à medida que o campo de batalha era reescrito. A
vantagem de jogar em casa era transferida. Lancer estreitou os olhos brilhantes e disse: você está montando um campo delimitado. É por isso que seus contra-ataques têm sido tão leves até agora. Me enfraquecer. Mas você realmente acha que simplesmente nos envolver em sua mana vai ajudar o suficiente? Não saberemos com certeza, disse Ryder com um tom cheio de ironia, até tentarmos. Gilgame nunca se sentiu realmente desesperado antes. Mas isso, o seu mundo, seu jardim, o reino do cosmos eterno que foi seu playground até o fim dos tempos. Se havia um dever do rei, era proteger o universo que ele governava. Até mesmo seu eu mais velho, que era tão desprezível quanto qualquer bandido, entendeu isso? O rei pode fazer o que quiser e buscar qualquer prazer que exija sua alma, não importa quão vil seja. Mas em troca, ele deve proteger o seu jardim contra todos os outros. O rei pode matar 1 bilhão de seus súditos e ainda ser o rei, mas qualquer outro assassinato, mesmo que seja de um único, é intolerável. O rei deve defender o reino. E ainda assim, embora lutasse com todo o seu poder, ele enfrentou o único inimigo que poderia detê-lo. E em sua alma, ele sentiu uma pontada de medo ao perceber isso. Enkidu era uma besta dos deuses, um golem invencível nascido da própria terra e com vida soprada por espíritos divinos. Seu poder era incompreensível para os mortais, a canção do céu manifestada. Nenhuma lâmina no portão da Babilônia poderia dominá-lo. Chamava ao maior mistério de todos, a criação primordial do próprio mundo. Da terra à deusa mãe que a socorria e protegia, Enkidu poderia invocar lâminas infinitas de argila divina para enfrentar e repelir cada ataque sem falhar. Assim como Gilgame foi um archer que usou as maiores flechas coletadas em toda a história da humanidade, Enkidu foi um lancer, cuja lança era o próprio mundo. Lutar contra isso era lutar contra o próprio planeta em que eles estavam. Gilgame teria gostado disso em qualquer outro dia de sua vida. Encontrar seu amigo novamente e trocar golpes como haviam feito em Uruk deveria ter sido a mais sublime das alegrias. Mas aqueles olhos dourados zombavam dele, lembrando-lhe que até mesmo seu amigo verdadeiro e perfeito era apenas um reflexo do demônio que procurava destruir seu jardim. Não poderia haver alegria em tal batalha. Apenas raiva e tristeza e na minha alma, apenas uma pontada de medo. Ele convocou outra tempestade de lâminas, sentindo o ardor sob sua pele ao invocar um poder que não tinha, e observou enquanto cada uma delas era atingida e esmagada pela lança da terra. 1000 dardos de argila preta simples que encontravam e combinavam com o melhor artesanato da humanidade. Enkidu sorriu. Você é jovem, Gil, e pequeno. Embora nesta forma você possa muito bem ser um rei mais perfeito, você simplesmente não tem forças para me enfrentar. Você, murmurou olhando para baixo para uma pressão repentina em seus pés. Não, mas eu tenho intelecto, disse Gilgame, sem um pingo de alegria em seu olhar. Enquanto as correntes de deuses amarradores se enrolavam nos tornozelos de Enkidu a partir de um par de portais formados atrás de seus pés, o comprimento infinito deles rastejando para cima. Ele como uma era rasteira. Você não é um deus, mas nasceu dos céus. Isso vai te segurar? Não precisa durar muito. O sorriso de Enkidu se alargou quando a corrente se prendeu na parte superior de seu corpo, mais portais se abrindo em uma esfera ao seu redor, dentro da aura de sua defesa, onde as lanças saltavam da terra enegrecida. A poucos metros de distância, eles atirariam como balas, e mesmo com seus reflexos, Enkidu não seria capaz de interceptar todos eles. Mesmo um na cabeça ou no coração seria suficiente. Inteligente, Gil. Se você... Não preciso do conselho de uma boneca de barro. Desapareça, seu falso, disse Gilgame, estalando o dedo para interromper o que quer que a criatura tivesse pensado em dizer. As armas dispararam como uma só, e com velocidade e reflexos que Gilgame nunca tinha visto, nenhuma vez na vida como mais próximo dos camaradas. A lança de Enkidu saltou do chão e interceptou cada um antes mesmo de passar pelo portal. Gilgame cerrou os dentes enquanto as armas magistrais caíam como chuva entre as lanças de lama negra, sentindo uma queimação no sangue que nada tinha a ver com cansaço. Claro, você modificou seu corpo no meio da batalha, sacrificando outros parâmetros para aumentar seus reflexos e agilidade a níveis sobre-humanos. Mesmo que você seja apenas uma imitação barata de Enkidu, você ainda é complicado. Enkidu sorriu, como se não estivesse preso da cabeça aos pés por pesadas correntes. Você não mudou, Gil. Quando você odeia alguma coisa, o pior insulto que você pode imaginar ainda é a imitação. Mesmo que você tenha o bom senso de valorizar tanto a habilidade quanto o poder nesta forma, algumas coisas nunca mudam. Embora eu tenha que admitir, você chegou perto, presumi que tentaria me esmagar com força bruta e foi pego de surpresa, lutando tão habilmente. Se eu estivesse sozinho, você poderia até vencer. Os olhos de Gilgame se arregalaram. O que? Ula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 u. Gritou uma voz que era como a essência do grito, o vazio de repente se transformando em um furacão. Vento e relâmpagos agitando o céu negro e infinito. Sem parar para olhar, sem a menor hesitação, Gilgame abriu outro portal e invocou a corrente, liberando seu falso amigo para recuperar a memória do verdadeiro, chamando a corrente para sua mão e usando o peso dela para puxá-lo. Mais rápido do que ele poderia se esquivar sozinho, ele disparou em um ângulo aleatório. E sentiu a onda de energia que passou por trás dele, errando por poucos centímetros. Sentiu o poder da carga sacudir seus dentes. Sentiu o cheiro do almíscar de uma fera que poderia transformar seu crânio em uma pasta pegajosa com o mais leve toque. Ele caiu, ficando de pé, e estreitou os olhos com um aborrecimento que mal conseguia expressar. Enquanto a carruagem trovejante parava, deixando um rastro de raios ao longo de cada roda, os enormes touros na vanguarda rosnando loucamente, espuma manchada de sangue pingando de suas bocas. E claro, nas rédeas, tinha que ser ele. Uma bela manobra, garoto. Você teria sido um guerreiro digno de menção um dia, se quisesse sobreviver a este dia, gritou o cocheiro, os olhos dourados brilhando em um rosto áspero e cheio de cicatrizes, cercado por uma juba desgrenhada de cabelos brancos que ainda estava com mechas vermelhas, como se a corrupção não pudesse expulsar
suportar totalmente o fogo do homem. Mas você só pode enganar o rei dos conquistadores uma vez, garoto. Minha segunda investida será a última, garanto-lhe. Gil sentiu um dente quebrar. De tanta força ele apertava a mandíbula. Então é assim que é. Ryder mudou no meio do ataque, deslizando pela lâmina como um espectro e chutando o cabo da foice, forçando o jovem Lancer a perder o equilíbrio, mesmo quando a inércia trouxe uma ponta giratória em seu rosto. Ela se movia com a mesma graça serpentina e desumana de seu eu futuro, virando-se para trás para deixar a arma deslizar por baixo dela e chutá-la para baixo. Mas Ryder já havia pousado com seu próprio salto e começou seu próximo movimento durante a fração de segundo que Lancer estava no ar com as costas viradas. A menina mais nova caiu, com apenas um pé firmemente no chão e o impacto forçando seu joelho a dobrar. Ela não poderia começar de forma confiável com qualquer tipo de poder ou controle. Ryder começou a se mover um pouco antes de pousar e na velocidade em que lutavam, o movimento era essencialmente instantâneo, e a arma de Ryder tinha duas pontas. A guarda da garota era tão perfeita quanto se poderia esperar, e ela conseguiu colocar Arp entre seu inimigo e seu coração, apesar de estar na pior posição possível para defender. Mas Ryder sabia melhor do que ninguém o quão mortal ela era naquela idade, e por isso ela não estava mirando no coração de seu eu mais jovem. A ponta mergulhou na lateral de Lancer sem oposição, ancorando-se em seu corpo com um estalo nauseante ao quebrar costelas. A garota sibilou de dor e raiva, brandindo sua própria arma com uma mão enquanto tentava em vão libertar a ponta com a outra. Mas Ryder já havia começado a se mover novamente, e Arp não causou nenhum dano além de arrancar alguns milímetros de seu cabelo solto. Ryder deslizou para trás, agarrando a corrente de sua arma e puxando-a com tanta força quanto seus músculos sobre-humanos permitiam. Lancer realmente gritou, o osso mais uma vez quebrando de forma audível quando ela foi arrancada do chão, enquanto Ryder girava a outra ponta da corrente em sua mão, jogando-a para encontrar a cabeça do outro servo no ar, e descobri que foi repelido por uma flecha apenas um segundo antes do impacto. Droga, uma armadilha para isso. Ryder pensou, avançando sob a garota voadora, deslizando sob seu inevitável contra-ataque antes que ela pudesse reunir coragem para mirar perfeitamente entre sua dor e desorientação. Ela precisava encontrar o Archer, esperando contra todas as esperanças que eles estivessem dentro dos limites de seu forte de sangue, porque era a única coisa que a permitia acompanhar Lancer enquanto esta ferida em seu lado se recusava a curar. E um pequeno punho, aparentemente vindo do nada, atingiu a mesma ferida, transformando sua carga fluida em um tropeço quebrado, rolando de ponta a ponta antes de se levantar, sem saber até mesmo de onde o ataque tinha vindo, muito menos onde. Droga! A garota que ajudava Lancer a se levantar era fisicamente idêntica a ela. Seu cabelo estava preso em tranças femininas e seu vestido era branco puro, em vez do manto preto da jovem Medusa. Mas ela tinha a mesma beleza sobrenatural, a mesma aura de perfeição divina emanando dela. Você está tão desajeitada como sempre, Medusa. Eu nem sei qual de vocês é pior, ela disse, seu tom frio e despreocupado, antes de estender a mão e arrancar a estaca do lado da outra garota sem avisar. Enviando Lancer caiu de joelhos com um suspiro de agonia. Sento, Ryder murmurou. Sua irmã mais velha se virou para ela, seus olhos dourados brilhando entre os cabelos brancos e claros que combinavam com seu vestido tão perfeitamente que era difícil dizer onde cada um terminava. E convidado. As flechas vieram de meia dúzia de direções ao mesmo tempo, e até mesmo Ryder teve dificuldade para deslizar entre elas. Não porque fossem rápidos ou numerosos, nessa frente, Archer ou mesmo assassino eram mestres superiores em projéteis. Em vez disso, era mais como se o Archer que os disparasse soubesse exatamente onde e como Ryder se esquivaria, forçando uma dúzia de pequenas correções no ar para evitar ser espetado repetidas vezes. Pequenos surtos de dor irromperam por seu corpo enquanto projéteis roçavam sua pele, cada um chegando a poucos milímetros de ser um golpe paralisante, mas ela sabia que conseguiria. E então Sento levantou a mão e disparou uma bala de mana contra ela que ela não teve chance de evitar enquanto deslizava através daquela tempestade de flechas. O ataque foi tão ridículo quanto inesperado. Sua irmã nunca foi uma guerreira na vida, nunca foi capaz de se defender, na verdade. Sento era uma existência ao mesmo tempo perfeita e inútil, uma deusa que os homens adoravam porque, apesar de toda a sua beleza, ela precisava deles para sobreviver muito mais do que eles precisavam dela. Longe de ser um mago de combate, ela não possuía nenhuma habilidade que pudesse ser usada em batalha. Alguém me atingiu mais cedo, vindo em uma emboscada perfeita. Fiquei tão chocado ao vê-la que nunca fiz a ligação, mas só Sento poderia ter feito isso. Ela cravou o calcanhar e saiu do chão, girando no ar para deixar a bala de mana deslizar por baixo dela, e como ela sabia que aconteceria, uma das flechas mergulhou em sua coxa enquanto se esquivava de um ataque e a deixava sem forças. Aberto para outro. A dormência se espalhou pela ferida quase instantaneamente, e embora ela presumisse que fosse veneno ou algum tipo de maldição, ela estava grata por isso. Entorpecimento era melhor que dor quando ela precisava se mover, as flechas continuavam a chover. Retiro o que disse Sento, enquanto uma garota de aparência idêntica a ela descia das sombras para ficar ao lado dela, Lancer levantando-se trêmulo entre eles. Aquele gigante desajeitado é muito pior do que nossa irmãzinha inútil. Por que você parou de atirar nela? Fiquei entediada, disse Euriale encolhendo os ombros, o pequeno arco curto em suas mãos quase comicamente adorável, considerando sua natureza como uma zombaria distorcida e corrompida de si mesma. Por que eu tive que ser um Archer? Essa coisa é absurda. Você só tem que vagar por aí se escondendo até atacar, enquanto eu tenho que desgastar meus dedos na corda de um arco. E ela nem é um homem, então a maldição inútil sobre essas flechas nem fazem nada. Calma, irmã.
Não é como se eu estivesse acostumado a ser um assassino, se escondendo e circulando mana. É bárbaro o que fomos forçados a fazer com esses contêineres de servo, disse Cento. Ainda assim, não é de todo ruim. Somos muito poderosos e estamos juntos novamente. E claro, podemos matar a Medusa. Você não, é claro, disse Euryale de forma tranquilizadora para Lancer, o imundo e corrompido. A coisa que nos assassinou. Ryder puxou a flecha de seu corpo, a dor da ação muito menor do que a dor de ouvir sua irmã descrevê-la dessa maneira. Sim, em sua loucura, ela se voltou contra até mesmo sua família, mas não foi um assassinato. Eles vieram até mim de boa vontade, na esperança de me salvar com seu sacrifício. E eu, sim, foi um assassinato. Pode não ter sido ela quem fez isso, não em seu juízo perfeito, mas ela os assassinou a sangue frio, destruindo as únicas pessoas que a amaram. O desdém ardente que ela sentia por seu eu mais jovem, levando-a a lutar com todo o seu poder e ferocidade, não conseguiu enfrentar Steno e Euryale. Ela nunca os odiou. Somente ela mesma. Vamos então? Cento, não, assassina, perguntou, um pequeno sorriso curvando seus lábios enquanto Archer preparava seu arco. E Lancer deu um passo à frente para se colocar entre eles e o inimigo, como uma família. A esgrima de Sir Lancelot foi impecável, imaculado. Mesmo quando sua mente estava dissolvida em loucura e lama, ele era o melhor guerreiro que Cyber já tinha visto. Se ele tivesse sido capaz de usar essa habilidade em combinação com táticas avançadas, para ver e explorar as pequenas falhas em seus próprios movimentos, para montar armadilhas para atacar onde ela era mais fraca e ele era mais forte, ela legitimamente não tinha certeza se conseguiria. Derrotou-o em uma luta direta, exceto destruindo-o à distância com seu fantasma nobre. Mas ele não tinha sua mente tática incomparável. E depois que ela descobriu como manipular o sistema, por assim dizer, a excitação de duelar com ele evaporou rapidamente. Ela atacou com graça perfeita, sua espada movendo-se tão rapidamente que para um observador teria sido apenas um furacão vermelho dourado à sua frente. E ainda assim o cavaleiro negro diante dela encontrou sua lâmina todas as vezes, exceto quando a mana que a reveste se dividiu, cortando-o em uma aura fora da lâmina enquanto seu poder explodia da espada, arrancando pedaços de sua armadura com cada golpe. Lancelot teria a tática analisada e combatida na segunda troca. Berserker, no entanto. Arthur! Ele gritou sua própria espada um furacão de hostilidade estúpida. Cada golpe da lâmina é perfeito, mas incapaz de fazer qualquer coisa a não ser tentar cravar aço em seus pontos vitais sem pensar em se defender. Ele encontrou a espada dela por instinto, sua habilidade de combate inata permitindo-lhe atacar ela e desviar os golpes da espada com perfeita precisão, mas ele não conseguia entender por que estava fazendo isso. Sua armadura estava encharcada com seu próprio sangue enquanto ela infligia ferimento indireto após ferimento, seus músculos desacelerando quase imperceptivelmente enquanto ela trabalhava passo a passo para cortá-los mais rápido do que sua capacidade de cura conseguia acompanhar. Arundhite atacou-a repetidas vezes, seu mestre felizmente ignorando o fato de que a maior parte do sangue nele era dele mesmo do que de seu alvo. Ela escorregou sob um golpe que teria cortado sua cabeça, sentindo a lâmina cortar sua têmpora e sorrindo com a pequena dor que veio simultaneamente com uma onda de triunfo. O braço dele estava totalmente estendido, e ela estava um passo perto demais para justificar um golpe com toda a sua amplitude. Ela estava dentro da esfera de defesa dele agora, e ergueu a lâmina em um golpe raso no cotovelo dele. Ele estava recuando, mas isso era esperado. Afinal, um espadachim lutando nessa velocidade tinha que saber que o alvo precisava estar onde o inimigo estaria. É quase uma pena, velho amigo. Teria sido muito mais duro para mim matá-lo em sã consciência, mas o duelo teria sido muito mais magnífico. Excalibur atingiu a armadura preta na junção, o poder e o vento rugindo dela enquanto rasgava o metal, mordendo o pulso do braço da espada de Berserker. Ela não tinha dúvidas de que Berserker poderia continuar a lutar sem uma mão, mas a perda de sua espada seria uma desvantagem que nenhum nível de durabilidade poderia compensar. O próximo golpe cortaria sua cabeça e... Sério? Ela terminou o corte prematuramente, deixando o pulso pendurado no braço dele e a arma ainda presa na mão morta, porque cada instinto de seu corpo lhe dizia que fazer o contrário significaria sua própria morte. Uma presença simplesmente surgiu atrás dela frações de segundo depois, onde não havia nada. Agora havia um furacão furioso enquanto um prana ainda mais selvagem do que o dela atacava como um furacão, alinhando uma lâmina ainda maior que a Excalibur com um raio vermelho sangrento, tingido de preto onde se enrolava na arma. Cyber saltou para trás, deixando a onda de choque que saía da lâmina levá-la para trás mais rápido do que ela poderia ter feito sozinha, mesmo enquanto cortava para frente, rasgando Lancelot nem mesmo o alvo, e quebrando sua armadura enegrecida quando ele foi jogado para trás, para caiu pesadamente de costas, os restos arruinados de seu peito jorrando sangue preto e viscoso. Um golpe e ele quase foi cortado ao meio na parte mais grossa de seu peitoral. Somente alguns espadachins poderiam conseguir isso. Cyber estreitou os olhos. Interromper um duelo? Isso é muito rude até para você, criança. A recém-chegada ao campo era um espelho de si mesma. À primeira vista, ela poderia até ser Arturia, quando estava totalmente imersa na escuridão, desequilibrada e atacando loucamente todos ao seu redor. Cabelos brancos prateados, olhos dourados, cota de malha preta e volumosa cobrindo-a do pescoço para baixo. As únicas grandes diferenças entre este cavaleiro e o próprio eu corrompido de Cyber eram a lâmina, uma espada larga monstruosa, muito mais vermelha do que preta, como se sua lâmina tivesse sido forjada com sangue cristalizado, e um sorriso malicioso que Arturia em seu estado mais sombrio não poderia ter dado. Era, em sua opinião, muito presunçoso
ansioso para aparecer em seu próprio rosto. Um duelo? Este é um mundo que nasceu para matar você, pai. Você nem percebeu isso? Mordred disse. O fantasma nobre do Vingador não é uma bobagem de cavaleiro sobre uma batalha honrosa. É uma arma para destruir você. Por que você esperaria que ele jogasse limpo? Cyber sorriu ligeiramente. Então, um mundo assim combinaria muito bem com você, então. Receio que me torturar emocionalmente com os erros de Arthur não seja tão eficaz, mas me enterrar em inimigos é uma tática sólida. Mas você parece ter ferido seu próprio backup terrivelmente, tentar me matar muito precipitadamente. Não cuidar de seus aliados sempre foi uma falha sua, criança. Você aprendeu essa atitude fria com meu reinado. Eu nunca pedi para ser seu modelo, mas você aprendeu mais. Dos meus piores hábitos sem aprender os bons. Mordred cravou o calcanhar, seu corpo explodindo em luz escarlate enquanto uma mana avassaladora fluía para todos os 4 membros, cobrindo-a com raios sangrentos. Você é um idiota? Eu estava tentando matá-lo. Como se eu fosse permitir que alguém me ajudasse a lutar com você. Sua cabeça é minha para reivindicar, Arthur Pendragon. Mesmo que seja em um pesadelo sombrio, a chance de provar que eu tenho superei você não é nada que eu possa compartilhar com mais ninguém. Cyber piscou. Bem, posso dizer que certamente não lhe falta confiança. E honestamente, eu realmente admiro essa sua tenacidade e espírito. Você tem muitas qualidades boas que nunca promovi adequadamente em você, e para isso eu tenho que peço desculpas a você. Infelizmente a habilidade com uma lâmina não é uma delas, e sem Lancelot apoiando você. Bem, a menos que você esteja escondendo Gavai ou Tristan sob suas saias. Você francamente não é páreo para mim. Com um rugido que teria deixado a maioria dos berserkers com inveja, Mordred atacou, seu poder impulsionando-a para frente com tanta velocidade que quase parecia que ela estava se teletransportando. Cyber suspirou, desviando-se de seu caminho com uma velocidade que correspondia ou até excedia a de seu filho, balançando a lâmina para baixo com força suficiente para desviar o golpe de Claren para um caminho ligeiramente diferente, enviando a arma para o chão, e deixando Mordred com muita força que de repente estava trabalhando contra ela. Ela saltou para frente, incapaz de parar seu ataque e forçada a desviar o impulso de alguma outra maneira, caindo de pé depois de um salto para frente que Cyber teve que admitir que era extremamente gracioso, menos ainda quando Cyber a chutou na parte baixa das costas, a mana subindo por suas pernas dando ao golpe força suficiente para esmagar o aço enegrecido de sua armadura. Mas foi o pensamento que contou. Talvez eu esteja vendo isso errado. Esta pode ser uma oportunidade para nos unirmos, ensinar-lhe algumas coisas sobre a guerra, disse Cyber, sorrindo para a mistura de raiva e medo em Mordred, olhos dourados. Eu sei que matar você não vai ajudar neste momento, você pode muito bem aparecer novamente ou ser substituído por algo pior. Então vou passar algum tempo ajudando você a crescer como cavaleiro enquanto tento descobrir uma maneira a escapar deste lugar. Tome isso. Sério? Mordred gritou, atacando novamente, sua lâmina segura em ambas as mãos com toda a graça e sutileza de um açougueiro atacando uma carcaça enquanto ela avançava com um golpe por cima. A técnica era infantil, lamentável, mas a velocidade era inegável e o poder impossível. Mana armadura, qualquer defesa que ela conseguisse seria destruída com um único golpe, cortando-a ao meio. Cyber deu um passo para o lado, deixando a lâmina deslizar inofensivamente por ela, e recuou tão rapidamente que parecia nunca ter se movido, como se a lâmina tivesse deslizado através dela e no chão. Não que Mordred tivesse tempo para apreciar isso ou mesmo registrar-lo quando um punho enluvado e revestido de magia atingiu seu nariz. Você não está ouvindo seus instintos. Esse é o seu verdadeiro problema, quando se trata de mim. Você tem uma habilidade fenomenal de ler uma batalha, talvez até melhor que a minha, mas no momento em que me vê, você simplesmente joga fora e corre loucamente. Disse Cyber suavemente, observando enquanto Mordred passava sua manopla em seu rosto, espalhando sangue e lágrimas como uma pintura de guerra horrível. Eu sei que você me odeia por algum motivo, mas, por algum razão, Mordred rosnou. Você me negou, me usou e me abandonou, seu próprio filho. Me detestou tanto que me negou todos os sonhos que eu já possuí. Mas eu bati em você no final. Provei que era seu superior. Seu filho quebrou você, Rei Arthur, e nada mudará isso. Cyber suspirou. Isso não é divertido quando você fica com raiva. Diversão? Mordred rugiu, firmando os calcanhares para atacar novamente. Cyber passou pelo golpe sem preocupação, e fez o cavaleiro mais jovem cair mais uma vez enquanto ela batia o cabo da Excalibur na lateral de sua cabeça. Sim, divertido. Você e eu temos muito em comum, sabe? Paixão. Habilidade. Ela fez uma breve pausa, sorriu e continuou. E obviamente boa aparência. Acho que poderíamos ser grandes amigos, se você desse a chance. Mas o problema é que você está absolutamente se afogando em seu próprio passado, deixando isso acontecer. Definir você. Se você visse isso, siga em frente, você ficaria mais forte e poderíamos realmente ter um duelo agradável. Eu sei que é difícil, levei anos, mas... Seguir em frente. Seguir em frente. Seguir em frente? Mordred sibilou, o fogo em seus olhos fazendo a loucura de berserker parecer positivamente fofa. Você poderia seguir em frente, depois de ser traído e assassinado pelo seu próprio pai? Cyber suspirou. É exatamente isso que quero dizer. Deixando de lado a pequena noção de quem assassinou quem. Isso realmente importa mais depois de todos esses anos. Não é como se fossemos particularmente próximos, de qualquer maneira. Eu era uma boneca de coração frio e você era um pirralho egoísta. Não é como se eu tivesse odiado você, e você só me odiou por causa de coisas que seria melhor abandonar. Esse orgulho, por exemplo. Pai? Não. Deixe essa noção no passado para morrer onde ela pertence. Mordred, eu nunca fui seu pai de nenhuma maneira que importasse. Assim como Uther não foi um pai para mim. Não houve nenhum vínculo de amor entre mim e sua mãe.
Seria mais correto dizer que ela me violou, no mínimo. Eu não criei você, não escolhi ter você, nem escolhi acolhê-lo. Não somos família de nenhuma outra forma além de sangue e confiança. Qualquer um que já conheceu uma família de magos saberia que é uma conexão frágil, de fato. Se eu lhe devo um pedido de desculpas por alguma coisa, é este. O pai que você tanto odeia e deseja simplesmente não existe. Por um longo e doloroso momento o mundo ficou em silêncio. Arturia se sentiu um pouco mal no primeiro momento. Por trás da loucura nos olhos de Mordred havia uma dor que ela sabia ser culpa dela, mesmo que não tivesse sido sua intenção ou estivesse enraizada em uma vida com a qual ela não conseguia mais se identificar. E então o pirralho sorriu loucamente, uma expressão de sangue e ira, e aquele sentimento ruim se dissolveu. Arthur Hare. Lancelot rosnou, e ela nem precisou olhar para saber que ele finalmente se levantaria. Um terceiro círculo de invocação se acendeu, uma terceira forma blindada já começava a se materializar dentro dele, deixando-a flanqueada por 3 lados. O sorriso de Mordred era o rosnado de um leão faminto. Bem, você está perto. Meu pai certamente não existirá por muito mais tempo. Cyber suspirou. Ser pai realmente não é para mim. Bundais, criação enegrecida do mundo do silêncio. Gilgame havia descoberto isso primeiro, porque era irritantemente inteligente, mas todos eles já tinham que entender. Eles estavam tratando isso como um teste, um jogo para feri-los com resquícios de seu passado. Talvez eles tivessem acreditado que poderiam crescer e aprender, ou demonstrar como haviam superado o que eram antes, e tudo ficaria bem. Eles seguiriam em frente, heroicamente, e derrotariam um monstro, e todos celebrariam. Mas o coração humano é fraco e frágil. Nunca cura de verdade, apenas cicatriza e segue em frente, e a dor sempre permanece lá no fundo. Sussurrando. Tudo que o Vingador fez, na verdade, foi dar-lhe a oportunidade de gritar, um rugido de sangue silencioso e ensurdecedor. Humanos. Você é, como sempre, seu pior inimigo. Contra uma ameaça externa você pode permanecer forte e determinado, mas contra suas próprias dores e arrependimentos, você acabará sendo oprimido. Eles são ilimitados. Eles nunca se cansam. Eles nunca param, nem duvidam, nem se desviam do ódio inabalável que sentem por você, porque eles são o ódio que você sente por si mesmo. Contanto que você se arrependa de uma única coisa, mesmo que tenha seguido em frente e pense que está curado, meu nobre fantasma irá encontrá-lo e dar-lhe forma para destruí-lo. Heróis e lendas talvez, mas vocês ainda são humanos que podem sentir dor, e assim o sofrimento das massas atrairá seus mais profundos arrependimentos repetidas vezes. Lutem e lutem o máximo que puderem, mas seus corações se voltarão contra vocês para sempre, até que finalmente se afoguem na loucura de sua própria humanidade. Não há outro fim. Os mundos que seus corações criaram dentro de Bundais são antitéticos à sua própria existência e, eventualmente, cairão misericordiosamente em silêncio. Finalmente haverá paz. Shiro Emiya não tinha ideia do que estava fazendo. Era meio humilhante admitir, mesmo que fosse só para si mesmo, mas era verdade. Algo na montanha havia mudado, em apenas alguns minutos ele se foi. Ele caminhou por túneis que não estavam mais iluminados, encontrando seu caminho pelo toque em superfícies que não pareciam pedra ou mesmo nas vis construções carnudas que outrora revestiam essas cavernas. Então ele vagou na escuridão, confiando no instinto, e o que realmente esperava era que o sentimento de Cyber no fundo de sua mente o levasse de volta ao centro da montanha. Ele não sabia ao certo o que faria lá embaixo, mas em uma batalha desse calibre, mesmo que tudo o que conseguisse fosse disparar uma única flecha de uma emboscada e depois morrer, ainda poderia ser o suficiente para virar a maré. A escuridão lá fora estava crescendo rapidamente, e no interior da montanha o Vingador aparentemente convocou alguma coisa. Sakura e Ilha estavam tão seguros quanto podiam no momento, mas não haveria lugar seguro no mundo inteiro se eles não parassem com aquela abominação. Supondo, obviamente, que Shiro pudesse encontrá-lo. Olá! Shiro girou, lançando uma lâmina projetada na fonte do som e atingindo apenas o ar vazio. Ele nem ouviu o barulho contra a pedra ou o que quer que estivesse revestindo os túneis. Pareceu desaparecer assim que saiu de sua linha de visão muito limitada. Isso não vai ser muito eficaz, infelizmente. Meu corpo físico era uma coisa conveniente enquanto eu encontrava a estabilidade. Eu cresci muito além disso neste ponto. Muito literalmente, na verdade, a voz divertida do Vingador disse, parecendo vir de trás dele, não importando a direção que ele olhasse. Aquele orbe negro? Shiro perguntou, porque por algum motivo essa coisa realmente gostava de falar, e qualquer momento que ela estivesse falando era um momento que ele poderia aproveitar para descobrir uma maneira de matá-la. Você está refazendo o Grande Graal com a montanha inteira? Oh, muito perto. Esse é o ponto focal do meu corpo real, que circunda a Terra. Esta montanha é o meu núcleo, sim, mas todo esse oceano negro sou eu, o mar de almas nascido do desespero e das maldições da humanidade, que arrastará toda a sua espécie para as profundezas e os afogará em sua própria autoaversão reprimida, disse Avenger. E antes que você tenha alguma ideia, não, destruir o núcleo não vai me impedir. Me atrase talvez, mas dada a velocidade com que o mar das almas está se expandindo, isso vai dar ao seu mundo algumas horas, na melhor das hipóteses. Precisaria destruir toda a construção de uma só vez. Pode haver uma maneira de fazer isso, com o servo certo. Por que você me contaria sobre isso? Shiro perguntou. Primeiro, você não tem um servo com você no momento, então essa ameaça é um pouco vazia, disse Vingador, seu tom levemente zombeteiro, mas de uma maneira bem humorada que alguém poderia provocar um amigo em vez de qualquer coisa, destinado a causar dor genuína. Foi desanimador. Em segundo lugar, como você certamente sabe, a taxa de expansão é exponencial. Quanto mais rápido o mar crescer, mais rápido ele crescerá. Atualmente, ele se estendeu além das bordas de Fuyuki, e deve levar apenas cerca de 1 hora até atingir o tamanho do Japão. O número de servos que poderiam destruir algo tão grande é limitado, para dizer o mínimo. E os servos aos quais suas forças têm acesso estão morrendo.
Shirou cerrou os dentes. Eles vão impedir você. E se não o fizerem, eu irei. Vingador riu calorosamente. Eles vão tentar. Mas eu nasci da dor e do desespero da humanidade. E não posso ser derrotado por ninguém que tem essas coisas em seus corações. Admito que eles duraram mais do que qualquer um tem o direito. Cyber em particular é difícil de a escuridão afoga os outros, mas ela simplesmente nada nela. Ela é diferente por dentro. Algo como eu talvez, mas ainda assim, mesmo ela só consegue resistir por um certo tempo. A escuridão ao redor de Shirou se aprofundou e algo mudou dentro dela. Um círculo de convocação acendeu diante de seus olhos, a luz ao redor dele tremeluzindo em amarelo. Não o lindo ouro do poder de Cyber, mas uma sombra venenosa e doentia como carne podre. E daí surgiu uma coisa que estava errada. Escuro contra a escuridão, exceto onde aquela luz doentia fluía sob sua pele em padrões elaborados através de sua pele, como se sua carne negra fosse cerâmica rachada com a luz dourada abaixo dela pressionando contra a superfície abaixo dela. Ele deu um passo à frente com precisão mecânica e sem emoção, os músculos ondulando sob a pele de seus braços, e em suas mãos apareceu um par de espadas projetadas. Um preto, um branco, maiores do que os habituais Kanshou e Bakuya, designs cruelmente diferentes forjados por um homem que era semelhante em alguns aspectos superficiais, mas fundamentalmente diferente em todos os aspectos que realmente importavam. O que você fez com ele? Shirou perguntou, sem saber se a emoção mais forte em sua mente naquele momento era tristeza por ver Archer tão distorcido ou frio, quieto, ódio pela criatura responsável. Absolutamente nada. Este é apenas outro aspecto dele. Outro aspecto de você, disse Vingador, seu tom gentil e horrivelmente invasivo. A escuridão apodrecendo em seu núcleo, o poço negro vazio queimado em você pelas chamas do inferno. Você pode ter saído desse vazio, mas isso não significa que ele se foi. Existem tantos Shirou-emias quantas linhas do tempo tremeluzem. Longe na escuridão, meu jovem amigo. Nem todos eles lidaram com isso de maneira tão saudável quanto você. A única diferença entre você e Archer, e entre Archer e esta fera sem coração, é uma pequena escolha feita na hora errada, pelo motivo errado. O que o chamou foi apenas você, as cicatrizes dentro do seu coração, para puni-lo por tudo que você já se arrependeu na forma do seu pior eu possível. Uma pequena escolha pode mudar o mundo, Shirou, ou acabar com isso. Ugg, disse Ilha, andando de um lado para outro, porque ela não conseguia pensar em mais nada para fazer. Eu deveria entrar também? Mas eu realmente não posso lutar. Mas talvez eu possa ajudar de alguma outra forma? Mas eu quebrei esse vestido idiota, e ele está atrapalhando. Ela sibilou pisando na barra do vestido em questão. Quem decidiu que deveria ser tão grande, afinal? Não foi culpa dela, para ser justo. Uma vida inteira de preparação e as memórias implantadas do passado do Graal provaram ser total e completamente inúteis. Justicia Mama, todos os outros. Eles estavam em silêncio nela, suas memórias salvas não continham nada parecido com isso. Apesar de toda a sua sabedoria e poder, Justicia nunca previu que isso aconteceria quando se entregou para capacitar o grande Graal. Nenhum deles tinha. Nem mesmo Zouken teria desejado que algo assim acontecesse, mesmo que apenas porque isso traria a morte ao seu velho coração horrível e cheio de vermes, tão certamente quanto todos os outros. É tudo culpa minha, não é? Veio um sussurro atrás dela. A culpa é do seu terrível avô, respondeu Ilha sem se virar para olhar. Você pode ter feito isso, mas é culpa dele que você tenha feito isso. E enquanto estamos distribuindo a culpa, é culpa da minha família que aquela coisa estivesse no Graal para começar. E de todas as nossas famílias que fizeram o Graal. Há muita culpa para passar, e muito pouca dela é sua. Sakura, com um cobertor enrolado em volta dela e uma expressão vazia e ilegível no rosto, se aproximou e ficou ao lado dela. Ela parecia a morte, francamente, muito pálida, uma camada doentia de suor cobrindo o ar, o cabelo grudado no crânio e um arrepio perceptível percorrendo o ar, como se estivesse queimando de calor e congelando de frio ao mesmo tempo. Mesmo assim, eu era a chave. Abri a porta e deixei entrar. Realmente, parecia realmente a coisa certa a fazer. Parecia certo. Tudo parecia tão quente e certo. E olha agora. Ilha estremeceu. Eu esperava que você não se lembrasse. Olha, você não estava no seu juízo perfeito. Não se preocupe com isso. Sakura realmente sorriu, por apenas um segundo, pouco mais do que um leve puxão nos lábios. Você está sendo um pouco gentil demais. É o fim do mundo. Ser mesquinho parece bem mesquinho. Sakura sentiu. Então, o que fazemos? Não sei. Na verdade, não há nada para fazer. Não para nós. O Graal foi aberto e o conteúdo desapareceu. Nascemos para ser os geradores do grande Graal, e esse papel está obsoleto agora. Ou os heróis lutar na montanha vencerá ou morreremos, acho que apenas assistiremos. Sakura piscou algumas vezes. Bem, foda-se. Ilha tossiu algumas vezes, engasgando com o ar, pois não conseguia decidir se ofegava ou ria e acabou fazendo uma espécie de som cortante. Bem, você é irmã da Rin então. Admito que tinha minhas dúvidas, mas... Senpai, e Nei-san, e Raider, e todos. Eles arriscaram tudo para me salvar. Para nos salvar, Sakura disse, o fogo em seus olhos contrastava fortemente com as bolsas pretas embaixo deles. Não podemos deixá-los morrer. Nós não podemos. E estamos ficando sem tempo. O mundo está gritando. Ilha piscou. Não sinto nada disso. A escuridão está se espalhando, posso ver, mas tudo está tão silencioso, como se o mundo estivesse morto. Você está ouvindo muito de perto. Esta área está abafada pela escuridão, mas o mundo está percebendo o que está acontecendo aqui e está furioso. A terra está gritando de raiva, Sakura sussurrou. Ele quer que paremos com isso. E se não o fizermos, algo pior vai acordar para enfrentá-lo. E quando isso acontecer, pode haver sobreviventes, mas eles vão desejar ter morrido conosco. Já estamos tentando. E como você sabe de tudo isso, você está balbuciando Ilha começou parando quando seu queixo caiu. A caixa.
Você realmente... Eu não sei. Fui fundido com uma construção projetada para ser um portão para ele, e eu tinha mais poder do que um humano deveria ter. Muita magia de Caster também foi gravada em minha mente. Eu entendo coisas que eu não me lembro de ter aprendido. Ouço coisas que não existem. Não parece mais bom, mas acho que é porque eu era louca demais para perceber o quão perturbador isso sempre foi. Sakura murmurou. Eu não me importo se você está feliz. Você é útil. Ilha aplaudiu. Talvez haja algo que possamos fazer, afinal. Vá em frente e comece. Conjuração. Use sua supermagia. Não funciona assim, disse Sakura. Está tudo confuso. Eu tenho as memórias dela e as minhas e muitas mais, e o mundo simplesmente não vai parar. Ok, podemos trabalhar com isso. Só precisamos pensar em algo que possamos fazer para ajudar sem lutar, Ilha disse parando enquanto olhava para o núcleo do Oceano Negro, e algo cintilou através dela mente. Afinal, havia um feitiço que ela e Sakura conheciam muito bem. Eles eram geradores de mana vivos, entre eles, tinham mais poder bruto do que 1000 magos. E as regras da Guerra do Santo Graal claramente não se aplicavam mais. Ilhas Viel, Sakura disse, seu olhar seguindo de Ilha e chegando à mesma conclusão quase instantaneamente. Você tem alguma coisa para desenhar um círculo? Sangue. Terá que ser sangue. Mas não temos um catalisador. Ilha disse em dúvida. Sakura sorriu, e a expressão fez maravilhas por fazê-la parecer quase viva novamente. Pense maior, Ilhas Viel. Estamos fazendo o que o mundo quer, não estamos? Há um catalisador muito bom da qualidade final e perfeita. Ele quebrará todas as regras do livro, mas elas realmente não se aplicam a nós. Entre nós dois, nosso poder é quase impossível e nossa conexão com o sistema é perfeita. Não há nenhuma razão real para não podermos fazer nada que possamos imaginar, se trabalharmos juntos e o mundo for tão estável. E além disso, eu acho. Para esta tarefa específica, temos amigos em posições muito elevadas. Ilha estreitou os olhos. Você está falando estranho. Basta dizer o que você quer dizer. Onde está o catalisador? O sorriso de Sakura ficou um pouco malicioso e ela explicou seu processo de pensamento. Os olhos de Ilha se arregalaram. Seu queixo caiu. Ela apenas ficou assim por vários longos segundos, boquiaberta, antes que muito lentamente, seu próprio rosto se transformasse em um sorriso tão absolutamente malévolo que poderia muito bem ter feito um buraco na testa do Vingador se ela o tivesse virado contra ele. Isso é completamente insano, disse Ilha, mas seu sorriso não vacilou. Podemos morrer só por tentar. Se isso nos der uma pequena chance de ajudar Shirou, Sakura respondeu, você se importa? O sorriso de Ilha só se alargou. Vamos quebrar algumas regras. Não foi Archer. Poderia ter lâminas superficialmente semelhantes, poderia ter tido poder semelhante, mas esses eram apenas os detalhes superficiais mais simples e sem importância. Só havia uma coisa que importava para determinar quem realmente era, e isso foi provado muito rapidamente. Cada vez que as espadas do Servo das Trevas acertavam Kanshou e Bakuya, Shirou não sentia nada. Não a ausência de sensação, não, ele não sentiu nada. Não havia nenhuma conexão, nenhuma sensação de seguir seus passos, de aprender com alguém que dominava seu ofício ao longo de uma dúzia de vidas de prática incansável. Tudo desapareceu, substituído por um vazio entorpecente e vazio que parecia tornar o mundo em sua mente menor a cada golpe mecânico e inútil de lâminas com as quais ele não se importava. Se você tivesse dito a ele que essa criatura era um robô que mostrava a vaga semelhança de Archer, ele teria acreditado prontamente, exceto pelo fato de que uma máquina simplesmente se sentiria morta. Isto não era apenas um vazio, era um buraco negro. Ele se sentia menos na mesma sala que esta criatura. Infelizmente, nada disso impediu a criatura em questão de tentar matá-lo. A esgrima era horrível, nojento. A clivagem vazia de um açougueiro, sem levar em conta habilidade ou arte. Mas foi rápido e forte, e até mesmo defender-se contra esse monstro fez a mente de Shirou ficar confusa. Não era só porque ele era mais fraco, sendo um humano contra um servo, em sua mente ele se sentia mais fraco. Algo sussurrava no fundo de sua mente a cada golpe que ele não tinha importância. Ele era ferreiro, artesão, artista brincando de guerreiro e lutava contra um assassino amoral. Mais importante do que quaisquer diferenças físicas, o abismo mental estava além de qualquer ponte. Shirou realmente não queria matar ninguém. Essa abominação não queria mais nada. Eu sou o osso do meu. Não se trata de ideais ou crenças. Ou o que você quer ser, disse algo frio, sombrio e distorcido em sua mente espalhando as palavras e impressões tão rapidamente quanto as formou. É sobre uma lâmina de metal atravessando carne macia. Você se achou especial? Você sangra como qualquer outra pessoa. Ele chicoteou Bakuya no peito, afastando a lâmina branca do inimigo, apenas para o preto esfaqueá-lo por trás enquanto ele estava estendido demais, atingindo seu estômago com a velocidade da luz. Ele recuou, limpando o alcance da facada, mas o monstro escorregou para frente, a lâmina branca já entrando em um ângulo diferente. O golpe mecânico de uma guilhotina descendo em direção ao seu pescoço. Ele não poderia trazer uma arma a tempo. Deus, as meninas nunca vão me deixar esquecer isso. Em vez de tentar levantar suas armas, caindo em uma posição desvantajosa que provavelmente não funcionaria e o deixaria vulnerável a outro golpe devastador, mesmo que conseguisse, ele mudou ligeiramente a posição de sua cabeça, forçando a espada a atingir sua jugular, para entrar na intersecção do pescoço e do ombro. Uma pequena distinção, ambos seriam um golpe mortal, certamente. Exceto que a lâmina branca não rasgou carne e músculos, mas impactou nas lâminas sob sua pele, alinhando os músculos mais grossos da área para a qual ele mal redirecionou o golpe. E quando aquele repugnante cutelo serrilhado os atingiu, ele perfurou menos de 3 milímetros na carne, e segurou com firmeza, mesmo quando o servo puxou para retirá-lo, enviando um choque de agonia pelo corpo de Shirou que não fez nada para impedi-lo de sorrir. Qual é o problema?
Não sangra como qualquer outra pessoa? Shirou atacou, empalando Kanshou através do braço do servo enquanto ele era segurado com firmeza, trazendo Bakuya em seu coração com uma maldade que ele nunca havia sentido ou demonstrado antes em sua vida. Parecia doentio, errado, totalmente estranho, mas a ira que aquela coisa despertou nele naquele momento, a sensação da lâmina nojenta em sua pele, era algo que ele não podia negar. Este mundo doente não te rejeita. Mas o mundo dentro de Shirou emia sim. Eu sou o osso do meu. Algo brilhou. O trovão rolou sobre ele, e um calafrio chocante e apaziguador que não tinha nada a ver com frio inundou seu corpo, mantendo-o imóvel, sua arma parando a poucos milímetros da carne enegrecida do servo, o brilho venenoso de seus olhos dourados perfurando os de Shirou. Eles brilhavam e ainda assim pareciam tornar o mundo mais escuro apenas por existirem. E em sua mão, apontada para a barriga de Shirou e ainda fumegante, a arma que não merecia ser chamada de Kanshou havia se deslocado e deformado, revelando o cano de uma arma esculpida ao longo da lâmina. Não tenho nada, disse o servo, com uma voz tão vazia e fria que Shirou nem conseguiu reconhecê-la como a sua. O exterior não passa de uma máquina de matar, o interior nada mais é do que um abismo que engole o mundo. Não tenho nada. Não sou nada. E você sou eu. Obras perdidas ilimitadas. As lâminas dentro dele ficaram tão frias que queimaram, um pesadelo glacial saindo do ponto de impacto da bala e ecoando por todo o seu mundo, disparando ao longo de seus nervos e circuitos mágicos para invadir todo o seu corpo. E Shirou gritou, e gritou, e gritou. Gilgami caiu, com faíscas saindo dele, em meio a uma pilha de lanças afiadas de argila preta que rasgaram sua carne jovem. Sangue e suor se misturaram em uma névoa pungente que nublou seus olhos, e seus membros pareciam pesos de chumbo. Ele clamou com sua mente, buscando tesouros maiores, buscando ferramentas de guerra e cura, buscando qualquer coisa que pudesse lhe dar uma vantagem, mas nada respondeu ao seu chamado, exceto as mais simples centelhas douradas. O portão foi fechado e o arsenal do rei foi quebrado e descartado. Muito parecido com o próprio rei. Levante-se, garoto. Onde está o seu fogo? Onde está a vontade do rei? Eu me recuso a matá-lo enquanto você está deitado no chão como um cachorro rastejante. Skander rugiu. Ele é um pouco autoritário, Gil. Sinta-se à vontade para ceder. Você nem vai morrer. Sua alma retornará ao trono dos heróis e você será mantido para sempre como dados, em paz e silêncio, disse Enkidu, sorrindo beatificamente. Sua voz é uma cachoeira suave e calmante em comparação com a violenta tempestade de Skander. Gilgami não tinha certeza do que odiava mais. Ele se esforçou para se levantar. Para mostrar a vontade do rei, eles menosprezaram. Mas seus membros não lhe obedeceram. Sua mente e alma estavam furiosas, tão ardendo de raiva que ele sentiu seu coração derreter através de suas costelas como magma, mas seu corpo, esse corpo jovem e inútil de criança. Eu não sou rei. Sou um menino fraco que se tornará um homem forte, mas no processo deixarei para trás tudo que me deu valor como pessoa. Não posso vencer porque não mereço. Ele tentou novamente se levantar, apenas por puro orgulho teimoso. Mas mesmo isso, talvez a única coisa que ele tinha e que poderia realmente chamar de sua, simplesmente não parecia mais atender ao seu chamado. Enkidu sorriu. Viu, Gil? Você pode seguir um conselho quando tentar. Ryder parou, indo um pouco mais longe do que deveria por causa do sangue, e arrancou uma flecha de sua coxa. Essa ferida sarou pelo menos. Sakura ainda tinha poder mais que suficiente para continuar, mesmo agora. Mas o resto. A estratégia era simples, prática e terrivelmente diabólica. Archer continuou suprimindo o fogo. Uma chuva de flechas prevendo perfeitamente todos os primeiros instintos de Ryder e colocando uma flecha em todos os lugares que seus sentidos de batalha lhe diziam para se esquivar. Lancer agiu em cada um deles. Sua velocidade e poder eram uma combinação perfeita com os de Ryder, e ela se concentrou não em golpes mortais, mas em infligir qualquer ferimento não importa quão superficial fosse. Era muito mais difícil de bloquear, e as feridas não cicatrizaram enquanto ela viveu, deixando-as abertas para que o assassino as agravasse, entrando e saindo das sombras. Mas as feridas não importavam. Ela poderia estar em perfeita forma e ainda assim seria uma batalha que ela não poderia vencer. Não importa o quanto sua mente pudesse dizer isto não é verdadeiramente Steno e Aurieli. Não importa o quanto seu eu lógico gritasse isso. Seu coração não aceitaria isso. Estas eram suas irmãs, o centro de seu universo, a família que ela traiu e assassinou nas profundezas de sua loucura. Suas irmãs nunca a odiaram em vida. Mas no fundo, sob o monstro que ela havia se tornado no âmago que ainda era a Medusa, ela queria que eles a odiassem. Isso, o pesadelo dele se voltando contra ela, conseguindo a vingança que nunca haviam buscado antes. Estava certo. Era o que ela merecia. Ela não podia vencer porque não queria vencer. Porque ela não merecia vencer. Porque ela era um monstro horrível e distorcido que arruinou todas as suas vidas, e eles deveriam destruí-la por isso. Cada golpe que Lancer desferiu nada mais foi do que a manifestação física de uma autoaversão que a atormentava há séculos. Seu coração a punindo da maneira que ela mais merecia, assim como o Vingador havia afirmado. Ela não era humana, mas ainda era sua pior inimiga. Sento deslizou das sombras, mais rápida e graciosa do que nunca em vida. Uma onda de mana incandescente escorregando das pontas dos dedos em uma bala apontada para o coração de Ryder. Teria sido um golpe mortal para um alvo ainda um pouco mais lento, mas ela disparou sabendo que Ryder se esquivaria. Ela teve a opção de se esquivar para a esquerda ou para a direita, onde a foice de Lancer iria varrer para pegar suas pernas, ou pular diretamente para cima e se deixar mais vulnerável às flechas de Auriali. A flecha seria a opção que ela poderia sobreviver, por enquanto, mesmo que ela cada vez mais não quisesse, então ela juntou as pernas embaixo dela e escorregou. Não foi um verdadeiro deslize, na verdade. Um tropeço, uma leve torção de um tornozelo que estava fraco demais pela perda de sangue para suportar seu peso adequadamente.
mas o tornozelo girou ligeiramente abaixo dela, retardando um pouco sua esquiva. Um pequeno atraso entre pensamento e ação que Ryder normalmente nunca teria experimentado. A menor falha em uma manobra que não poderia ser menos que perfeita. Seu salto foi uma fração de segundo mais lento do que deveria ter sido, e isso foi demais. O raio de mana, direcionado ao seu coração, atingiu seu lado esquerdo entre a terceira e a quarta costelas, abrindo um buraco completamente através dela. Através de uma névoa vermelha quando seu pulmão entrou em colapso e uma agonia incandescente inundou todo o seu corpo. Emanando de um único ponto de dormência gelada paradoxal, ela viu o sorriso gentil e satisfeito de Cento. E ela sabia que era exatamente o que ela merecia. Não é possível. Não é possível. Simplesmente não é possível. Cyber ficou de pé com um braço pendurado ao lado do corpo, um olho fechado e inchado. Sua armadura foi quebrada ao seu redor, e ao seu redor, nada menos que 5 cavaleiros da Távola Redonda. Cada um deles um magnífico servo cujo poder teria deixado um mestre orgulhoso em qualquer guerra do Santo Graal, jaziam mortos, seus corpos desaparecendo na escuridão. Não é possível, Mordred pensou mais uma vez entorpecido, uma mistura de raiva, medo e admiração avassaladora superando até mesmo a escuridão interior. Este é realmente o mesmo cavaleiro que caiu em cama? Este é realmente o mesmo rei que nos liderou na batalha? Nada sobre isso toca a alma dela. Arthur, como você pôde? Vocês não são meus cavaleiros e eu não sou rei para nenhum de vocês. O rei Arthur nunca existiu. Cyber rosnou, o poder saindo dela em uma onda tão profunda e potente que Mordred sentiu como se estivesse se afogando nela. Eu sou Arthuria Pendragon, em dívida apenas comigo mesmo. Você não é nada antes desse juramento, Vingador. Eu não serei quebrado. Nada irá me aprisionar ou controlar nunca mais. Você é o problemático, não posso negar. Até Gilgame está se afogando enquanto seu passado e futuro o quebram, mas você... Tento tocar a escuridão interior, mas essas sombras mal sustentam seu olhar. Sua dor é o poder deles, mas você não sente nenhuma, e então eles se quebram como vidro, admitiu o Vingador, em um tom mais curioso do que preocupado. Ainda assim, as sombras acabarão por ser suficientes. Não é muito digno, mas mesmo a sua espada sagrada não pode quebrar as fronteiras do meu mundo. Você ficará exausto com números absolutos. Cyber sorriu, sangue escorrendo em seus dentes. Eu só conto um. Bem, você não passa de um camponês. Não se pode esperar que você seja hábil em matemática. Cyber estremeceu. Ah, merda! A explosão de magia que rugiu sobre ela estava no mesmo nível da melhor de Medeia. Uma onda gritante de fogo negro e relâmpagos sangrentos, abafando o que restava de sua maldição. Teria reduzido um pequeno edifício a escombros em chamas. Sua resistência mágica se manteve, uma bolha de calma no centro da tempestade, e ela estava prestes a declarar que era um esforço desperdiçado. Antes que a chama, lavando-a inofensivamente, rolasse sobre os cadáveres dos cavaleiros caídos, infiltrando-se em suas feridas como um líquido encharcado pelas rachaduras de uma garrafa. E eles começaram a se mover. Cyber estreitou os olhos, saltando para trás para evitar ser cercado enquanto os cadáveres se levantavam em movimentos bruscos e horríveis, ainda segurando suas lâminas lendárias lado a lado em uma paródia sombria de sua irmandade na vida. Sabe, eu realmente não te odiava até agora? Mas minha palavra, você é uma vadia, simplesmente não consigo evitar. A mulher que apareceu ao lado de Mordred era um espelho muito mais distorcido do que o jovem cavaleiro. Suas características eram muito parecidas com as de Cyber, mas isso só fazia as diferenças se destacarem ainda mais. Mais velha, mais macia, o cabelo chegando até a cintura e amarrado para trás em lindas tranças da corte, caindo elegantemente sobre um vestido preto rendado e provocante que abraçava suas curvas generosas e no qual Arthuria nunca teria sido pega de surpresa. Simples alegria, mas seus olhos mostravam que não havia nada por trás disso além de uma malícia tão profunda que parecia se espalhar pelo ar e tornar o mundo um pouco mais sombrio simplesmente por existir. Seus olhos eram de um azul esverdeado profundo, um tom mais escuro que os do próprio Cyber, e seu cabelo era do mesmo dourado brilhante de sempre. Afinal, corrompê-la era impossível. Suas habilidades como maga rivalizavam com Merlin e sua vontade era inquebrável, eternamente focada apenas em seu próprio benefício, sem nenhum fator capaz de desviá-la, mesmo que ligeiramente. Nenhuma maldição tocaria sua alma sem sua permissão. Não, ela estava aqui porque queria, como sempre. Nem a metade do que eu odiei você desde o dia em que perdi a chance de sufocá-lo no berço, disse Morgan. Sua voz era um roronar melodioso feito mais para quartos do que para campos de batalha. Felizmente nossas lendas se entrelaçam lindamente. Os contos de cama ressoam através dos tempos, levando nossos nomes para o futuro, e se há algo mais adequado para acabar com a vida do rei Arthur, seriam as maquinações de Morgan Le Fay e a espada de seu adorável filho. Então, por favor, levante-se, Mordred. Seu pai está esperando por você. Com um sorriso que praticamente brilhava com loucura, combinando com seus olhos pela primeira vez desde sua aparição, Morgan se abaixou e colocou uma mão tranquilizadora no ombro de seu filho. Algo brilhou atrás dos olhos do jovem cavaleiro, o dourado deles ficando vermelho depois preto, e lágrimas de sangue começaram a brotar neles enquanto ele gritava. Prepare sua espada, querida irmãzinha. Embora isso não me dê nada além de um pouco de alegria no fim do mundo, estou ansioso para reencenar sua queda continuamente. O mar das almas se espalhou e em sua essência, a consciência do Vingador ficou satisfeita. Seus sentidos estavam se expandindo junto com seu corpo, que crescia mais rapidamente do que ele imaginava. Já havia perfurado as fronteiras do Japão, dominando o vento divino e estendendo-se em gavinhas em direção a outras nações, buscando novas linhas de força para explorar. Ele entraria neles, absorvendo mana a uma taxa cada vez maior, e se expandiria em novas e crescentes nuvens de poder. O mundo ficaria enredado e envolto em sombras, e quando
amanhã chegasse, para metade do mundo simplesmente não haveria nascer do sol, enquanto a outra metade deslizaria alegremente inconsciente para uma noite que nunca terminaria. O Vingador seguraria o mundo em suas mãos e então o apertaria. A humanidade seria aniquilada segundos após o início do ataque, sem tempo para sentir medo ou dor. Simples, elegante, pacífico. Já não tinha boca, mas sorria mesmo assim, sentindo a felicidade que só poderia ser experimentada por um ser que sabia ter encontrado e cumprido o seu propósito na vida. Um desejo realizado, um novo mundo criado, um mundo de silêncio perfeito, sem dor ou luta. A humanidade finalmente permitiu encontrar validação em suas crenças mais profundas, ainda que de forma um tanto breve. Era pequeno. Tão pequeno o Vingador mal conseguia sentir. O poder que reuniu era cósmico, quase ao nível de uma divindade que poderia governar o mundo. Um simples ritual de magos seria insignificante contra isso. Uma gota no mar das almas. O poder reunido era considerável para os padrões de um mortal, certamente, mas dificilmente poderia fazer alguma coisa besta que o Vingador havia se tornado, exceto que os magos que realizavam o ritual não eram exatamente humanos. E o que eles poderiam fazer quando realmente começassem não era algo que nem mesmo o Vingador pudesse prever facilmente. Mãe, tia Iliasviel, o que exatamente você pensa que está fazendo então? Ilia correu o dedo sangrento ao longo do caminho do círculo, encontrando Sakura indo na outra direção, enquanto completavam o sigilo do feitiço simultaneamente. Cada um deles cobriu metade do círculo total, tanto para fazê-lo mais rapidamente quanto para garantir que fosse composto de sangue misto. Eles teriam que canalizar mais poder do que um humano poderia com segurança. Do que um grupo de humanos poderia fazer com segurança, na verdade. Ilia suspirou. Sejamos honestos, isso mataria toda a torre do relógio, mesmo que o mundo não caísse sobre eles como martelo só por fazerem a tentativa. Estamos assumindo que como nós dois somos containers destinados a armazenar e canalizar mana infinita, podemos realmente fazer isso e sobreviver porque eu não sou humano e Sakura meio que esbarrou em a caixa e comeu um servo. Isso pode acabar conosco como uma pilha de carvão fumegante. Mas o círculo era perfeito. Perfeito. Longe de parecer que tinha sido rabiscado no chão por dois adolescentes exaustos. Parecia que uma equipe de matemáticos profissionais o havia reunido em um laboratório com equipamentos para medir sua precisão até o micrômetro. Ela e Sakura realizaram esse feitiço exatamente uma vez cada, separadamente. E ainda assim, juntos, eles estavam em sincronia tão facilmente que fizeram uma oficina de invocação funcional em 5 minutos, no quarto empoeirado de algum velho monge. Ambos passaram pelo inferno no último dia e ainda assim nenhum deles se sentia mais cansado. Ilia podia sentir o fluxo de magia na outra garota, e era como se olhar no espelho. E o problema dos espelhos é que se você colocasse dois deles frente a frente, o que havia dentro seria refletido para todo sempre. Pode funcionar. Foi uma loucura, mas pode funcionar. E isso era tudo que eles precisavam para arriscar suas vidas nisso. Ilia deu uma risadinha. Aconteceu alguma coisa? Sakura perguntou. Só de pensar que provavelmente somos literalmente loucos. Nós dois, doentes mentais. É engraçado. Você tem uma definição estranha de humor, Iliasviel. Ilia revirou os olhos, mas seu sorriso não desapareceu. Você é simplesmente chato. Vamos, mãe, tia Iliasviel. O que exatamente você pensa que está fazendo então? O sorriso de Ilia desapareceu drasticamente com a voz ecoando em suas mentes. Vai, vai, vai. Sakura ergueu a mão e Ilia acompanhou-a, pressionando as pontas sangrentas dos dedos indicadores sobre o círculo. Preencher, 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 preencher. Deixe cada um ser virado 5 vezes, simplesmente quebrando o tempo comprido. Deixe a prata e o aço serem a essência. Deixe a pedra e o arquiduque dos contratos serem a base. Um ritual de invocação? Receio que seja tarde demais para isso. Vocês dois certamente têm o poder de convocar servos espetaculares, mas eles serão apenas mais 2 almas frágeis presas no mundo de Bundais, disse o Vingador, em um tom caloroso, mas repreensivo. Não seria mais fácil para todos se você apenas esperasse pelo fim? Devo declarar aqui. Seu corpo servirá sob meu comando. Meu destino estará com sua espada. Submeta-se ao apelo do mundo que você uma vez defendeu. Você que derrota o destino. Você que enfrenta todo o mal. As garotas continuaram seu canto em uníssono. A pele deles ficou mais pálida a cada palavra, fazendo com que suas veias se destacassem em relevo. O poder no ar era palpável, mas não pareciam fortes. Em vez disso, as 2 garotas pareciam prestes a desmaiar a qualquer momento. E ainda assim eles continuaram, cada palavra tão cheia de dor que um observador casual teria presumido que eles estavam falando contra sua vontade. O único espectador, porém, não era muito casual. Alia, então é isso. Você alterou o ritual. Garotas malvadas, vocês estão tentando invocar algo além da humanidade? Como se um espírito divino respondesse ao chamado da humanidade. Ainda assim, é melhor não correr riscos. Obrigado por tudo que você fez por mim. Você pode dormir agora e em seus sonhos finais encontrar a liberdade que lhe foi negada na vida. Muito acima deles, a escuridão que cobria o céu rachou e algo caiu dela. Uma torrente de loucura, 10.000 maldições caindo do céu como uma coluna de fogo negro e lama venenosa. Ela caiu em direção ao templo, uma espada do absoluto que não poderia deixar de matar qualquer humano que engolisse. O objetivo final do Vingador para o mundo, empurrado para o microcosmo de 2 garotas assustadas. Assustado, mas não indefeso. Porque o Vingador tinha visto, mas apesar de todo o seu poder, ele realmente não entendeu. A questão não era invocar algo além da humanidade. Para que qualquer vitória acontecesse aqui, tinha que ser a humanidade que lutasse. Um juramento será feito aqui. Alcançarei todas as virtudes de todo o céu. E juntos, destruiremos todos os males do homem. De onde quer que estejam suas almas, invocadas com as 1000 canções de sua glória, venham do anel de contenção, protetores da balança.
Sakura e Ilha caíram de joelhos em uníssono perfeito e involuntário, marionetes com os fios cortados. O círculo se acendeu, e a convocação foi feita. Impulsionados por todo o poder de dois santo graal lindamente construídos, aumentados por seu desespero e sua necessidade sincera de salvar o que amavam, e carregando consigo o apelo impotente de uma criança para que alguém, qualquer pessoa por favor, fique contra a noite e diga não, e dirigido por um catalisador de qualidade perfeita e superior que qualquer grande herói sentiria o chamado, o planeta e cada pessoa nele. A convocação foi feita e foi respondida. Ruidosamente. Perdoe-me, mestre, mas este não parece ser o momento para apresentações, disse uma voz acima das duas garotas, onde ninguém estava segundos antes. Uma voz que fez o coração de Ilha pular com o choque audacioso do momento. Alvo chegando, e é grande. Você parece ter adquirido um grande inimigo para alguém tão pequeno. Bem, infelizmente, se meu mestre morresse quando acabei de ser convocado, eu dificilmente poderia me chamar de herói. Bloqueie o alvo, discernir os vulneráveis padrões de mana e carregue minhas melhores flechas. Pronto. Carregado. Atirando nas 100 cabeças. 9 vidas. Em suas mãos apareceu um arco prateado, tão grande que parecia que até o gigante do homem que o empunhava era pequeno demais. A flecha só apareceu quando ele puxou o arco para trás, pedra preta e madeira polida até um brilho espelhado, e brilhando com fogo azul antes mesmo de ele disparar. E ela se partiu, um projétil se transformando em uma dúzia, uma centena mais. 1000 maldições enegrecidas foram enfrentadas por 1000 estrelas prateadas ardentes, luz e escuridão dançando uma contra a outra em uma tempestade que rasgou o céu. O que é isso? Ser. Ilha começou, incapaz de formar a palavra completamente devido ao choque do momento, olhando boquiaberto para o gigante parado acima deles. Ela só conseguia vê-lo em silhueta, a luz de seu poder agitando-se sobre todos eles, lançando sombras impenetráveis sobre suas feições, mas o poder, a ideia disso parecia tão dolorosamente familiar. Ele sorriu para ela, uma expressão de aprovação paternal que ele não poderia ter dado a ela em nenhum momento da curta convivência, mas que ela sempre esperou que ele tivesse escolhido dar. Seu rosto era mais gentil que o de Berserker, embora ainda forte e obviamente desumano. Sua pele era mais clara, mais próxima do tom de bronze polido do que do ferro enegrecido de seu servo perdido. E sobre seus ombros maciços havia uma capa que terminava na cabeça de um leão atrás da sua. Parece que fui chamado para a classe de Archer, na verdade, jovem mestre. Mas como a luz em seus olhos me diz que nos conhecemos antes em uma vida que não vivi, você pode me chamar de Hércules. Ilha disse, rindo em alguma combinação de alegria avassaladora e confusão absoluta que ela nem conseguia começar a expressar. Isso, não era isso que queríamos, eu não acho. Estou estupidamente feliz, mas estamos prestes a morrer? Conheço a época em que fui convocado e por isso sei que já não é considerado apropriado que uma criança pequena beba vinho em grandes quantidades. Ela não está bêbada. Ela é simplesmente louca, Sakura murmurou balançando a cabeça. E exausto. Nós apenas demos tudo e você foi tudo que respondeu. O que é que você fez? Ilha estremeceu, um choque de dor e raiva que não era dela rasgando sua mente. Acima deles, o sereno mar negro começou a girar, arcos de relâmpagos vermelhos rugindo ao longo dele, centrados na fenda recém-formada na escuridão. Ilha não tinha certeza, mas pensou ter visto olhos olhando para eles por dentro. Milhares deles. Sakura, acho que deixamos isso com raiva. Hércules sorriu para eles, encordoando o arco novamente. Bem, você descobrirá que fazer o que era considerado impossível muitas vezes enfurece aqueles que pensavam que sabiam melhor. E você? Você vai se sentar contra a parede como um enfeite, ou vai ajudar um pouco? Estou ajudando. Ou você achou que suas flechas eram tão perfeitas que poderiam destruir até mesmo aquela massa de maldições? Disse uma voz que era, ao mesmo tempo desconhecida e de alguma forma suficiente para fazer os dentes de Ilha rangerem de raiva lembrada. E Sakura realmente sorriu, o que foi ainda pior. Medeia, ela sussurrou enquanto uma mulher, não uma garota sua idade aparente mais próxima de Ilha do que de Caster, se ajoelhava ao lado deles. Sim. Eu estava prestes a me apresentar, mas você, sabe, ela disse, um pouco sem jeito, escovando uma mecha perdida de cabelo violeta atrás da orelha pontuda enquanto colocava um vestido lilás simples em torno dos joelhos, um vestido distante. Chorar pelas vestes que ela usaria quando adulta. Eu sou a princesa Medeia da Cólquida. Fui chamada como conjuradora para servir você, no entanto. Como estou agora, temo que minha magia de combate seja limitada. Porém, posso curar e fortalecer outros, então devo poder ajudar um pouco. Você me surpreendeu. Eu posso admitir isso. Para sentir algo assim, até eu tenho que ver um pouco de luz aqui, disse o Vingador, e pela primeira vez, Ilha pensou ter ouvido dúvida na voz rasgando sua mente. Você é especial, de fato, mãe. O que você fez desafiou toda a lógica da magia. Você sim, você se aproveitou do meu próprio fantasma nobre. Bundais convoca espíritos heróicos para corresponder à dor no coração do alvo, mas como resultado, claramente deve enfraquecer as paredes entre o plano mortal e o trono dos heróis. Com poder suficiente você poderia convocar muitos grandes servos. Mas você realmente acha que a força de vontade de um punhado de humanos, por mais poderosa que seja, poderia repelir a vontade de toda a humanidade? Afogue-se em sua tristeza e morra. O céu se abriu ainda mais. Algo começou a abrir caminho para fora, os olhos brilhantes dentro do abismo revelando ainda mais características por trás deles. Rostos disformes, muitos membros, gavinhas pretas e lisas e escamas duras e pontiagudas, estendendo-se em um vazio carmesim brilhante que parecia se estender para sempre. O que é isso? Sakura murmurou. Há tantos. Maldições assumindo forma física. Uma para cada humano no planeta, eu suspeito, dada a natureza desta construção. Devemos ter irritado bastante o Vingador para que ele os libere aqui em vez de cercar o mundo, disse Medeia. Eles serão bastante letais.
Eles não são muito sofisticados, apenas matar, 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 mas há bem, bilhões deles. Suspeito que deveríamos recuar antes que eles se manifestem, Archer, ou nossos mestres serão um pouco, condenado. Retrair, de uma coisa repugnante que nos vê como meros animais implorando para serem abatidos? Acho que não, garota. A única vitória contra uma fera como esta, acho que você concordará, é lembrar as fracas almas perdidas que até eles têm alguma força interior. Ser um herói, você vê, não é apenas enfrentar monstros. É inspirar os homens a iniciar a maior convocação da história. Então quem respondeu a ela? Disse, aparentemente despreocupado com a visão do exército das trevas finalmente se libertando do mar das almas e começando a descer. E então, sem avisar, ele jogou a cabeça para trás e rugiu em um tom que envergonhou o leão que usava. Eu sou Heracles, o maior herói da Grécia. Hoje deixo os deuses para trás para estarem mais uma vez entre meus amigos. Aqueles que se afogam na fraqueza e imploram pela morte procuram acabar com o meu mundo, e eu estou contra eles quem mais respondeu ao chamado do mundo que amamos e guardamos. E o pesadelo que rastejava do céu foi rasgado em pedaços sangrentos enquanto a luz, o trovão e o fogo rugiam contra ele de todas as direções ao mesmo tempo. Hércules sorriu. Sim, isso servirá. Os arqueiros terão toda a diversão. Eu gostaria de ter um arco, disse o homem de cabelos verdes, conduzindo sua carruagem através de árvores caídas que se estilhaçavam como palitos de fósforo sob as rodas. Eu preciso chegar lá antes que você mate todos eles. Preste atenção às atualizações de inteligência Ryder. Haverá bilhões deles chegando, não poderíamos fazer nada além de matá-los por um século e nunca mais acabar. Nosso dever aqui é apenas manter a linha seu belo e longo, disse o companheiro de cabelos, correndo ao lado da carruagem com facilidade, mesmo enquanto lançava flecha após flecha no céu com um arco preto perfeitamente trabalhado. Isso talvez tenha sido um pouco facilitado por suas pernas únicas, da cintura para baixo, um jovem de beleza clássica fundia-se no corpo musculoso de um garanhão, forte e rápido o suficiente para se igualar até mesmo aos cavalos divinos que puxavam a reluzente carruagem de guerra de Ryder. Você pode me chamar pelo nome Chiron. Somos velhos amigos. Vocês realmente não têm nenhum senso de decoro. Combine isso com Hércules gritando como um louco no epicentro. E devo dizer que todos vocês estão deixando seu professor muito triste, disse Chiron fingindo exasperação. Ah, você realizará seu desejo, Aquiles. Olhe para cima. Mais portais estão se abrindo, acima da cidade. Precisaremos mantê-los custe o que custar, ou essas pessoas estarão condenadas. Ah! Ryder aplaudiu, virando sua carruagem para o pilar de escuridão mais próximo quando ela começou a cair sobre os subúrbios, os horrores já rastejando para fora dela antes mesmo de chegar ao solo. E nem é meu aniversário. Vamos antes. Ei! Posso pegar uma carona, disse uma figura com capuz verde, sentada na beirada da carruagem. Aquiles teria apostado qualquer dinheiro no fato de não estar ali um segundo antes. Ele parecia ter acabado de desaparecer da floresta. Só que você está correndo na direção errada. Vire 10 graus para o oeste. O quê? Por quê? E onde você? Antes que ele pudesse terminar o pensamento, uma fera com características de urso, lula e crocodilo em todas as proporções erradas, tão disforme que nem parecia que deveria ser capaz de andar, irrompeu das árvores rugindo em agonia, antes de cair no chão em 3 pedaços. Desculpe. Coloquei algumas armadilhas para tentar manter essas coisas contidas nas florestas da montanha, e não queria que vocês dois se deparassem com elas, então vim brincar de guia. Quem quiser seguir pode seguir a trilha que traçamos, disse o homem de manto verde floresta, encaixando uma flecha em um arco simples de teixo, muito menos grandioso que o de Chiron, mas irradiando a mesma letalidade inconfundível. Aquiles estreitou os olhos. Droga, os arqueiros realmente se divertem. Essa história é um lixo, vou apenas contar, disse o menino enquanto ajustava os óculos, sua voz perturbadoramente profunda, apesar de parecer ter no máximo 10 anos. Quando você tem que lidar com o apocalipse, quem chama alguém como eu para ajudar? Enterrado no chão. Você poderia passar por cima do meu degrau. Posso oferecer às pessoas interessantes entre vocês um pouco mais de poder, suponho, mas deve haver muitos servos que podem fazer isso e que não morrerão se forem cutucados com muita força. Ninguém está pedindo para você lutar, garoto. Deixe os feitos de bravura e força para aqueles que permanecem fortes entre os mais poderosos de nós e narram nossos grandes feitos. Aplaudiu uma mulher com um vestido vermelho tão dolorosamente brilhante que parecia sugar a própria noite do ar, enquanto ela esmagava o monstro amaldiçoado com uma lâmina mais alta que ela. Ele realmente deveria estar ajudando, retrucou a adorável jovem ruiva lutando costas com ela, um talismã brilhando com energia mística em cada mão enquanto ela incinerava outro punhado da aparentemente interminável onda de inimigos, as orelhas de raposa em sua cabeça se contorcendo. Aborrecimento quando o calor do backdraft bagunçou seu kimono. Que tipo de homem faz as mulheres defenderem a propriedade? Isso não é material para marido. Sou solteiro, muito obrigado, disse o autor com uma fungada, escrevendo outra linha no pergaminho que carregava. E eu estou ajudando. Estou escrevendo uma história para vocês dois. Não será muito interessante porque vocês são ridículos, mas tenho certeza que vai ajudar. Ridículo? A garota raposa rosnou, um pouquinho de raiva predatória escapando pela fachada adorável enquanto seus olhos brilhavam. Ela nem sequer reconheceu a besta sombria que saltou para suas costas expostas, mesmo quando o cyber vermelho a cortou em pedaços se contorcendo. Bem, quero dizer, olhe para você. Você é claramente um personagem fetichista com aquelas orelhas e aquele kimono cortado tão baixo que você está praticamente caindo dele. Eu teria que vender sua história em uma loja obscena. E o imperador parece bobo. Quem desenhou aquele vestido transparente? Parece que foi feito para uma prostituta e não para uma que tem muito respeito próprio. É claro que eu mesmo projetei. Quando seu corpo é perfeito, você deve, é claro, permitir ao público a oportunidade de admirá-lo. Cyber declarou.
Mas, bah, outro pilar está caindo, e eles não me demonstram a devida admiração. Terei que atrair todos nós para o meu nobre fantasma, se quiser manter essas criaturas afastadas sozinho. Você está pronto então para entrar? Meu mundo dourado, jovem cronista? O que não? Cyber, o que você quer dizer com sozinho? Eu tenho lutado aqui desde que você... Excelente! Observe bem e escreva a história da glória de Nero, enquanto ela enfrenta sozinha os incontáveis bilhões que ameaçam seu magnífico império. A Estus Domosáurea. Você não está sozinho. A garota raposa choramingou enquanto a luz dourada rugia sem prestar atenção, engolindo todos eles. O que eu quero saber, lindo, é porque fomos chamados para tão longe da ação, disse a mulher, caminhando pelo convés do galeão à vela, seu casaco vermelho girando ao seu redor enquanto ela girava preguiçosamente uma pistola de pederneira na mão. Não tinha tripulação, mas navegou perfeitamente pelos mares do Japão. Não havia vento, mas ele se movia na direção escolhida sem falhar, mais rápido que o mais veloz navio de guerra moderno. Temos nosso papel a desempenhar, como todas as coisas, disse o homem em resposta, sua armadura dourada brilhando na noite, apesar da falta de qualquer luz que pudesse refletir nela. Ela brilhava com fogo interior talvez, ou alguma luz solar invisível brilhava na lança que ele carregava, iluminando cabelos brancos e feições que deveriam ser finas e angulosas demais para serem atraentes, mas eram trabalhadas com uma beleza tão sobrenatural que chamavam a atenção de qualquer maneira. Ele apontou para a costa distante, e acima dela a nuvem de escuridão amarga cresceu para fora quase tão rapidamente quanto o navio se movia em direção a ela, e mesmo enquanto ele gesticulava, começou a despejar feras na costa, criaturas com uma dúzia de asas que rasgavam o ar desafiando todas as leis da física, monstruosidades com tentáculos que saltavam nas ondas e deixavam uma película negra e doentia sobre o oceano onde nadavam. Olha, o inimigo alcançou as fronteiras da ilha. Se não conseguirmos mantê-lo, ele passará por este oceano, até mesmo para minha terra natal. Não podemos permitir isso. A mulher sorriu maliciosamente. Bem, não podemos deixar as Índias serem destruídas. Onde alguém conseguiria especiarias? Vamos começar a caçar, linda. Você é uma mulher desanimadora. Você não tem ideia, disse ela com um sorriso, tirando o chapéu e desembainhando uma espada com a mão livre, brandindo-a para a dúzia de navios que navegavam atrás dela. Qualquer um que navegou por estes mares, siga-me. Eles podem nos chamar de cavaleiros, mas prefiro pensar em nós como mestres próprios, com os melhores navios que o mundo já viu como nossos servos. Eu sou temeroso ao Drake, e eu guiá-los para a batalha, servos do mar. Naveguem a caçada selvagem. Uma mulher estranha, mas um coração ousado. Vou honrá-la e servir de arma para este navio em seu melhor momento, disse o homem, saltando para a proa com um único movimento, enquanto os canhões começavam a trovejar ao redor. Ele, a lança em suas mãos explodindo em uma luz brilhante que ofuscava todos os canhões de todos os navios, mesmo enquanto eles atiravam com uma fúria que teria murchado uma montanha sob seu poder. Venha Brahma, e julgue este grande mal, venha Surya, e queime a escuridão com sua chama eterna e implacável. Brahmastra Kundala. Drake observou enquanto um míssil que ofuscava o sol 1000 vezes rugia de suas mãos, atingindo o mar de escuridão que se estendia por todo o horizonte e o rasgava, rugindo através da escuridão tão longe que seus olhos o perderam de vista, deixando para trás uma ferida aberta no mar das almas tão ampla que ela poderia ter navegado uma dúzia de navios lado a lado. Oh, que bom, disse ela, lambendo os lábios. Diga, você já pensou em mudar de carreira? Você tem todas as qualidades de um marinheiro, e eu poderia usar um grumete. Muito desanimador. Numa floresta sem nome em Osaka, um pilar caiu. As feras começaram a se libertar da poça de maldições, pisando no musgo que morreu no momento em que o tocaram. Seus olhos vermelhos brilhantes fixos no local onde sabiam que a cidade mais próxima seria encontrada. Uma pequena comunidade rural de apenas 500 habitantes, mas isso não importava. Todos os humanos eram iguais aos olhos do Vingador. Para 500 humanos, 500 monstros retorcidos e amorfos avançaram, com presas pingando veneno. Silenciosamente, tão silenciosamente que nem deveria ter sido audível apesar do rugido da maldição, um sino tocou. Na escuridão vazia, 19 máscaras de caveiras começaram a circundar a horda em uma paródia macabra de uma dança, fazendo parar até mesmo monstros estúpidos enquanto risadas misturadas com malícia fria começavam a dançar no vento. Cintilações de chamas azuis começaram a dançar entre as árvores, mas não queimaram. Vocês ouvem a campainha, desgraçados? Uma voz como o estertor da morte de um cadáver perguntou do nada, tão suave quanto o vento em um túmulo. Sua existência não é a vontade de Alá, e ração os julga indignos de pisar no solo de seu mundo. Juntem-se a mim, seguidores de Malik, e juntos guiaremos essas feras podres para seu destino na cova. Zabania, disseram 19 vozes em uníssono. Não foi uma batalha, mas um assassinato, e não poderia haver sobreviventes. O inimigo não tinha fim. O poço de poder do Vingador pode não ter sido verdadeiramente infinito, mas poderia provocar uma única maldição para cada homem, mulher e criança do planeta. Além disso, enquanto sua mana fosse mantida, até mesmo destruir as formas físicas dessas maldições apenas desaceleraria a maré. Eles poderiam eventualmente ser recriados, evocados mais uma vez das profundezas mais sombrias do pensamento humano. O mar das almas era a parte mais sombria e cruel da psique da humanidade tornada real e física. Poderia ser chamado com mais precisão de um fantasma nobre anti-humanidade que não desapareceria até que cada pedaço dele fosse totalmente destruído, ou os humanos que lhe deram forma fossem todos mortos. Isso nunca iria parar. Não foi possível contê-lo. Teoricamente. Lanças e lâminas lendárias rasgaram a carne sombria sem esforço, seus detentores destruindo o inimigo a cada segundo e passando para o próximo sem sequer parar para respirar. Flechas e adagas caíram como chuva, cada uma delas uma obra de arte.
Montarias de todos os tipos, desde cavalos de guerra que brilhavam com luz fantasmagórica até dragões que incendiavam o ar a cada respiração, avançavam pelas linhas para reforçar os fracos e ajudar os fortes a avançar cada vez mais. Magia, feitiçarias que teriam humilhado e aterrorizado os maiores instrutores da Torre do Relógio, rugiram em meio a uma tempestade enquanto círculos dos maiores magos da história reuniam os fios díspares de grandes feitiços e os forjavam em um ritual para destruir deuses. Se o mar das almas era o pior que o homem tinha a oferecer, o trono dos heróis era o maior. Os inimigos estavam no portão e eram uma horda incontável, que veio para destruir tudo que vivia. Mas o portão era forte. Perto da montanha sagrada, um homem estava sentado, todo vestido de branco, observando as duas jovens que haviam feito o milagre, e sorriu. Eles me lembram você, Arthur. Jovem pequeno, tão ingênuo que dói, e miserável com apenas alguns pequenos pontos positivos em uma vida que não deveria ter sido tão difícil para alguém tão jovem. E ainda assim, ele sorriu, e a expressão era ao mesmo tempo infantil e antiga. E ainda assim você pode ver isso, bem lá no fundo. A grandeza. Obviamente, se eles conseguissem fazer isso. As paredes entre os mundos podem ter sido diluídas por aquela coisa atroz, mas rasgá-las completamente é um feito lendário que qualificaria qualquer um deles para ser convocado como casteiro um dia. Seria uma pena se você não pudesse ver com seus próprios olhos. O oceano de escuridão foi encontrado e interrompido por uma contramaré de luz resplandecente e impossível. E então, ele escolheu aproveitar isso, só um pouco, trazendo essa luz para fora, para dentro e para onde ela era mais necessária. Que para surpresa até dele, nem era Arthur. Ele sorriu. Você fez alguns amigos muito incomuns, meu jovem rei. Isso combina bem com você. Floresçam agora, flores do jardim eterno. Deixem seu brilho iluminar o caminho para aqueles que são fortes o suficiente para percorrê-lo, onde quer que estejam. Shirou Emiya se foi. Não, o mais correto seria dizer que os dados que representam Shirou Emiya foram substituídos. Uma presença viral externa infectou o mármore da realidade Unlimited Blade Works, e os dados da espada contidos nele foram corrompidos de forma irreconhecível, quando sua mente tentou evocar qualquer uma das espadas obras copiadas pelo mundo mental. Tudo que lhe veio à mente foram as ferramentas de açougueiro doentias e inutilizáveis de seu inimigo. Depois, apenas massas de ferro frio e morto, como se até aquelas coisas nojentas tivessem sido desmanteladas e derretidas. E então nada. Essas lâminas eram a essência de Shirou Emiya. E um por um, enquanto ele observava, eles foram substituídos pela essência do seu pior eu possível, e então arrancados da existência para deixar apenas um vazio em sua alma. Até que tudo que restou foi um campo frio e nevado, sem lâminas prateadas no chão, nem uma única estrela no céu. Um vazio de branco, suspenso sob um vazio de preto. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. E você sou eu. Mentiras, sussurrou uma voz gentil em seu ouvido. Pode ter havido um tempo, há muito tempo, em que não havia nada lá dentro além do vazio. Mas você não está vazio. Você não está sozinho. E você não é nada parecido com esse monstro. Não há nada, acabou. Ele pensou, e as palavras soaram como estáticas em sua mente. Cada lâmina era eu, e não existem lâminas. Você não é uma coleção de espadas. Você não é apenas uma forja. Você pode não entender isso, mas ela entende. Eu quero, a voz sussurrou. Você é o mestre do Cyber, o parceiro de Hintosaka, o herói de Sakura matou, o amor de Ilhas Viel von Ensber. Você salvou todos eles, Shirou, de uma forma ou de outra. E você o salvou também, o que é algo pelo qual nunca, jamais poderei retribuir de verdade. Agora, deixe-o salvá-lo. Se tudo de você se foi, então lembre-se do que veio dos laços que você forjou. Nunca desista, Shirou. Nunca pare de lutar. Você nunca terá que fazer isso sozinho. Foi um sentimento lindo. Realmente foi. Mas ela estava errada. Ele podia ver isso, através do vazio, as espadas sendo apagadas uma por uma, nada além de ferrugem na neve antes mesmo que ela desaparecesse da existência. O mundo mental de Shirou Emiya se foi, e sem sua mente ele não passava de um cadáver cujo coração ainda não havia parado. Nada além de escuridão e frio e... Eu realmente gostaria de ter sido sua mãe. Mas pelo menos, deixe-me dar-lhe este presente, de Ilha, de Keritsugu, e do Cyber. E ele sentiu uma mão macia na sua, pressionando algo macio e maravilhosamente quente em sua palma, e ele soube. Apague todo o resto e no fundo havia algo que não poderia ser destruído, não importa o que acontecesse. A vontade e as memórias de Shirou Emiya podem ser esculturas de vidro, transitórias e sem valor, mas havia mais nele do que apenas Shirou Emiya. O vazio girava em torno dele, tentando engoli-lo sem as lâminas, com o corpo dilacerado pelo ferro frio e vazio do inimigo. Ele rastejou por seus nervos, deletando seu corpo como havia deletado seu mundo, procurando acabar com ele tão completamente que seria como se ele nunca tivesse existido. E então ele recuou. Ele não tinha mais mãos, mas ainda segurava o objeto que ela lhe dera. Ele não tinha pele, mas podia sentir o calor. Ele não tinha olhos, mas podia ver o brilho dourado de algo tão lindo e perfeito que nunca poderia ter saído de dentro dele. Viera de fora, de algum lugar antitético a esse lugar distorcido. Bundais era um mundo tóxico de morte onde os humanos não poderiam sobreviver e nenhum mortal poderia enfrentá-lo. Talvez isso fosse inteiramente verdade. Mas nada, não até mesmo este inferno, pode perfurar sua utopia. Avalon. Cyber soltou o último suspiro e caiu de joelhos em meio aos corpos esculpidos e lâminas quebradas, o sangue se acumulando em sua armadura devido a uma dúzia de ferimentos mortais, assim como ela havia feito tão dolorosamente há muito tempo. Ela não tinha dito nenhuma palavra então, apenas um desejo triste, desesperado e silencioso para qualquer um que a ouvisse exigindo a salvação para seu reino. Ela não foi capaz de colocar isso em palavras. Foi apenas uma sensação. Ela tinha alguns agora, no entanto.
Você está doente, Morgan. Mordred era alto, com um rosto inexpressivo como uma estátua, apesar de seu braço direito e metade do torso terem desaparecido. Ele tinha que estar morto. Seu coração havia sido destruído, Cyber tinha certeza disso. Mas, como o resto de seus tristes cavaleiros caídos, ele simplesmente continuou. Nem uma pessoa, nem mesmo um servo. Uma marionete de carne e osso dançando ao som das cordas de seu mestre. Assim como sempre fez na vida, havia alguma triste ironia nisso. Eu não vejo o problema. Você matou seu filho uma vez antes, não foi? Matá-lo de novo, e de novo, e de novo. Ora, isso não deveria ser problema para o grande rei dos cavaleiros, Morgan ronronou. Arruinar e destruir as pessoas mais próximas de você é, afinal, o que você sempre foi de melhor na minha querida Arturia. Cyber riu. Tentando me fazer sentir culpado? Mordred nunca foi meu filho, nem por um momento. Mas você o deu à luz. O criou. O colocou no caminho que ele seguiu. Se um de nós assassinasse seu próprio filho, Morgan, não fui eu. Morgan sorriu, e sua expressão era beatificamente adorável em um rosto tão lindo que os artistas teriam lutado pelo direito de capturá-lo na tela. Até que você olhou nos olhos dela. Isso é o que você não entendeu, Arturia, nem mesmo agora. Mordred também não era filho para mim. É mais apropriado dizer que sou um ferreiro, e ele foi a melhor adaga que já forjei. Ou certamente eu amou, que artesã não ama sua obra-prima. Mas quando você cria uma ferramenta perfeita para um propósito específico, e sabe que ela só pode ser usada uma vez antes de quebrar, você chora quando isso acontece. Em cumprir seu papel tão perfeitamente? Cyber considerou isso. Como você se sente em relação aos homens mais velhos? Conheço um certo verme mágico que seria um ótimo marido para você, quando voltar para o inferno. Morgan deu uma risadinha, um som musical totalmente deslocado sob o brilho de puro sadismo em seus olhos. Oh, Arturia, você se tornou divertido. Se você fosse tão charmoso quando morávamos, eu poderia ter sentido um pouco de culpa por arruinar tudo que você construiu. Cyber sorriu. Não, você não teria. Morgan sorriu de volta, um espelho escuro da expressão de sua irmã. Não, eu não teria feito isso. Porque sou mesquinho. E rancoroso. E sim, malvado, se você é uma das ovelhas que definem como mal colocar o próprio prazer acima de tudo. E o que me agrada, Arturia, é que você sofra pela afronta de seu nascimento miserável. Prefiro ver o mundo queimar do que ver você feliz, mesmo que por um segundo admito isso alegremente. Entre os dedos. Há um certo poder, Arturia, em saber e aceitar quem você realmente é. Você não acha? Ela ergueu a mão como marionetista puxando os cordões, e Mordred levantou a sua em resposta, Claren brilhando como uma estrela vermelho-sangue. Ele abriu a boca e foi a voz de Morgan que emergiu. Clarente. O sorriso de Arturia se alargou. Mordred tinha apenas um braço para mirar um ataque anti-exército em grande escala. Estaria enfraquecido e impossível de mirar. Mas o braço direito de Cyber também estava quebrado, e apesar da rapidez com que ela pudesse se curar, qualquer contra-ataque que ela oferecesse também seria fraco e impossível de mirar. Nessa distância, mesmo que fosse um contra-ataque perfeito, mataria os dois. Mordred já estava morto, Arturia definitivamente iria se juntar a ele, e bem, pelo menos, a explosão poderia levar Morgan com eles. Vale a pena então. Ela não se levantou, o joelho teria que servir, enquanto ela deslizava a arma para trás, canalizando tudo o que lhe restava em um único golpe final. Excalibur. Sangue Arthur. Mordred. A luz divina e demoníaca rugiu junto, detonando em um rugido de poder que inundou todos eles. Cyber ouviu Morgan rindo de exultação, mesmo com o som da energia detonante enquanto eles se chocavam. Ela viu, apenas por um momento, algo por trás dos olhos mortos de Mordred que poderia ter sido arrependimento quando uma mistura de ouro, vermelho e preto rolou sobre ele, queimando até a alma. Pai, o nome da sua espada. E embora ela tenha fechado os olhos em aceitação no final, ela ainda viu o brilho preto e dourado, reunindo-se em um carmesim perfeito e brilhante que rasgou cada célula de seu corpo. Ela tinha que admitir, ela pensou que iria doer, mas não sentiu dor alguma. E depois de mais alguns segundos, quando ainda não havia dor e a luz dourada ainda não havia desaparecido, na verdade apenas ficando mais brilhante, ela abriu os olhos. E então eles se abriram mais. Shirou. Ela retrucou, genuinamente insegura. Ele estava delineado por uma luz tão brilhante que ela mal conseguia ver 1 centímetro à frente de seu rosto, mas a silhueta combinava. Mas se for assim, isso levantou muitas questões. Como ele estava aqui, como ele estava vivo, como ela estava viva, como estava. Ele caiu de joelhos como uma marionete com os fios cortados, a luz desaparecendo tão repentinamente quanto apareceu, e tudo fez sentido. Tudo. Porque ele a convocou. Como ele sobreviveu a esta guerra, e como ele estava aqui agora, cruzando as fronteiras invisíveis deste mundo distorcido e sombrio para ficar ao lado dela no momento em que ambos mais precisavam. Ela viu o precioso tesouro em sua mão, e apesar de tudo, sorriu com um carinho antigo que nenhuma força no tempo ou no espaço poderia ter cortado completamente. Ah! Ela disse, ajoelhando-se ao lado dele e passando os dedos ao longo da incrustação de ouro, brilhando apesar do vazio que os rodeava. Apenas com o toque, ela sentiu a vida começar a fluir de volta para ela, e ao contrário da própria Excalibur, a bainha ainda era de um azul brilhante sob os adornos dourados, intocada e inalterada apesar do passar dos séculos e das imensuráveis mudanças em seu dono. Ela não olhava para trás com carinho, mas não conseguia odiar Avalon. Então, você foi minha bainha o tempo todo. Ela murmurou, passando a mão pelo cabelo de Shirou. Ela não conseguia sentir através das manoplas, mas a pele dele estava pálida e úmida, a camisa coberta de sangue centrada em torno de um pequeno círculo queimado no centro. Seus olhos se estreitaram.
Você fez isso com ele. Bundais está entrando em colapso. Seus espectros não estão se regenerando. Isso não deveria ser possível, disse o homem moreno com uma voz que era ao mesmo tempo dolorosamente familiar e repugnantemente errada, enquanto deslizava das sombras com uma lâmina em cada mão. Isso, embainhar. Fez alguma coisa. O que foi? O que é você? Ela não é nada. Uma criança inútil e egoísta que depende dos dos outros porque não tem nada próprio. Que sobrevive por pura sorte, que toma o que é meu por direito por puro acidente de nascimento, disse a voz de Morgan, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Um silvo baixo e venenoso que parecia ser um com a escuridão enquanto ela lutava para se fechar ao redor deles, fluindo para as rachaduras douradas na pele do homem moreno como veneno. E ao fazê-lo, o brilho amarelo doentio dentro dele mudou, tornando-se lentamente o vermelho escuro do sangue velho. Mate-a. Não me importo se nós dois morrermos fazendo isso, mas junte-se a mim e nós a mataremos, não importa o que isso possa custar. Cyber suspirou, colocando-se entre seu antigo mestre e a fera que os encarava. Peço desculpas pela minha irmã, Shirou. Ela é bem. Meditar palavras nesta fase é inútil, então vou apenas dizer isso abertamente. Ela é uma vadia gigantesca. Arturia. O servo sombrio disse na voz de Morgan, suas lâminas assumindo uma aura vermelha enevoada que brilhava com raios negros. Seus músculos cresceram sob a pele, a carne lisa de obsidiana abrindo-se ainda mais ao longo das rachaduras que o revestiam, dividindo-se o suficiente para expor o tecido muscular que brilhava com uma luz doentia. Eu preferiria ver o mundo queimar do que ver você passar um momento de felicidade. E eu vou. Ela colocou Shirou no chão suavemente, guiando pelo resto do caminho até o chão sem forma enquanto ele tremia contra um frio que só ele podia sentir, e se levantou, embainhando em uma mão e espada na outra. Bem, você vai tentar. Ela puxou a lâmina para trás, e a luz ao seu redor era imaculada, enquanto algo na escuridão estremecia de raiva e frustração. Gilgame fez a única coisa que poderia ter feito até mesmo Enkidu recuar, apenas com uma pontada de medo. Ele riu. Não é uma risada, isso tem que ficar claro. Ele dava boas risadas intimidantes e profundas mesmo quando criança. Era uma coisa bizarra, estridente e acelerada, misturada com medo, desespero e uma espécie de esperança bizarra e maníaca por trás de tudo. Cada uma delas era uma emoção baseada na fraqueza, sim, até mesmo na esperança, quando se tratava de Gilgame. Afinal, a esperança implicava que a situação era tão sombria que a derrota era possível. Mesmo à beira da morte, Gil aceitaria 1000 anos de tortura antes de se permitir demonstrar um segundo de crença em seu próprio fracasso. E ainda assim agora ele mostrou isso de bom grado. Ele voluntariamente revelou um lado de si mesmo que nunca admitiria existir. Mas pior ainda que isso, aqui no centro de Bundais, afogado nas profundezas do seu próprio coração, ele encontrou esperança. Alguma coisa aconteceu, disse Enkidu, sem saber ao certo, mesmo enquanto as palavras passavam por seus lábios, porque ele se preocupou em pronunciá-las. Algo corrompeu o mundo do silêncio. Você sente isso, Ryder? Eu sinto isso. Eu sinto tudo, disse Gilgame com um sorriso esticado nos lábios ensanguentados. Eu sinto tudo. Meu lindo jardim, minha rainha brilhante. Tudo está brilhando tão intensamente no fundo da minha mente. Você vê as flores, Enkidu? Você vê nosso lindo mundo? Gilgame suspirou e estremeceu com uma combinação de prazer e dor quando um portal se abriu e a corrente se prendeu em seu braço, arrastando-o lentamente para ficar de pé. É tão lindo, tudo isso, e ela? Olhe para ela, Enkidu. Deuses, ela é mais linda do que qualquer joia que eu possa imaginar. Eu já a amo de novo. Quem não gostaria? A tal ponto que era claramente uma agonia com seus ferimentos. Este mundo é meu coração, você diz. Mas todo mundo é meu coração. E vocês dois tão fortes. Vocês não me mataram quando claramente poderiam ter feito isso. É tudo. Caindo. Aos pedaços. Diga-me, o Vingador está com medo ainda? Deveria ser. Entendo. Entendo. Cavaleiro, você tem um fantasma nobre mais forte que aquela carruagem? Para deixar uma marca no coração de Gil, você deve ter um grande poder. Precisaremos de tudo que você tem a oferecer e muito mais, disse Enkidu, um sorriso crescendo em seu rosto para combinar com o jovem ensanguentado. Isso parece um pouco demais, não? O menino mal fica de pé, disse Iskander. E não, há algo. O mundo favorece. Sua Majestade permanece forte contra todas as tribulações. Você sente isso agora? Enkidu disse, olhando para todo mundo como uma criança que viu um presente particularmente majestoso esperando por eles. Entendo. Eu vejo isso, mesmo que eu tenha medo de me aproximar de você agora, apesar da lacuna em nosso poder. Afinal, eu era apenas um teste para você, velho amigo? Mesmo eu não entendi a verdade? Se sim, bem, nós deve tornar isso difícil para você. Não é um teste se você não for forçado a se sacrificar para passar. Você ainda é um bastardo contrário, meu amigo, disse Gilgame, algo brilhando dourado sob sua pele, fluindo com o sangue que o cobria, e apenas começando a ficar mais brilhante. Mas estabeleça quaisquer obstáculos que desejar. O rei deve defender o reino, mesmo que tenha que desistir de tudo para alcançá-lo. E desde o início, isso não era apenas um sonho de criança? A luz dourada intensificou-se 1000 vezes, tornando-se um farol na escuridão. E a luz tornou-se chama, um pilar de poder cintilante que não tinha calor, mas que fez a escuridão recuar, o mundo parecendo encolher e oscilar ao seu redor. Enkidu olhou e sorriu enquanto as chamas refletiam loucamente em seus olhos. Tudo começa, cavaleiro. Embora sejamos apenas espectros, permaneceremos fortes. Pois não foi assim que deixamos uma cicatriz no coração de Sua Majestade? Permanecer com orgulho e honra mesmo nas profundezas da derrota, é como um herói deveria viver a vida deles, não mais para o mundo do silêncio, mas para nós mesmos. Vamos nos manter firmes. Iskander sorriu. Linda e sábia. Eu gostaria de ter conhecido você em vida. De repente estou feliz que você não tenha feito isso.
Suspeito que teria que matá-lo em legítima defesa. O sorriso de Skandar estava mais próximo do rosnado de um urso do que qualquer outra coisa, e por trás de seus olhos dourados havia uma paixão que a escuridão de Bundais não conseguiu extinguir completamente, agora ardendo novamente tão brilhantemente quanto o poder liberado rolando através do vazio. Ele está aqui. As chamas douradas se separaram e Gilgame deu um passo à frente. O verdadeiro Gilgame, queimado e purificado, o poder saindo dele em ondas. Ele estava de pé, com o peito nu, tatuagens vermelhas irregulares gravadas ao longo de seus músculos, brilhando com uma suave luz carmesim, como se fossem feitas de pedras preciosas brilhantes fundidas em sua pele. Em uma das mãos ele segurava a corrente do céu, cujo acabamento prateado refletia uma luz que não existia. No outro, Archer estava pronto. Seu fogo interior pulsando no ritmo das brilhantes tatuagens de Rubi, como se quisesse simbolizá-lo como uma extensão da própria alma do rei. Bem-vindo de volta, Gil, disse Enkidu suavemente. O rei dos heróis ergueu uma arma mais antiga do que o tempo e enfrentou o fim do mundo sem medo. O pesadelo vacilou. Ela não nasceu para a luz e isso não lhe trouxe esperança. Era algo que Medusa sempre soube. Desde o momento em que nasceu até o momento de sua morte, ela nunca foi o ser perfeito que suas irmãs eram. Eles eram ídolos vivos, seres imaculados para os homens adorarem e adorarem, enquanto ela era a sombra deles, quieto, frio e malvado. O mundo distorcido do Vingador era onde ela pertencia. Era onde ela merecia morrer, e tudo nela lhe dizia para se deitar e aceitar o julgamento de Sento e Oriale. Quase tudo. Este milagre, esta luz brilhante, o poder que rugia através do vazio, ecoando e ficando mais forte com cada reverberação, ela podia sentir a fonte última. Ilias Viel e Sakura. Eu não consigo colocar em palavras a alegria que sinto pelo seu renascimento, meu mestre, ela pensou. O primeiro sorriso verdadeiro que ela sentiu cruzar seus lábios em Eras puxando sua boca. Cavaleiro. Fiquei perdida por muito tempo, mas estou tão feliz em ouvir seus pensamentos novamente, seu mestre disse a ela. O cansaço e a dor em sua mente se dissipando com o toque familiar. Eu não pude salvá-lo, mestre. Fico feliz em saber que outros tiveram sucesso onde eu falhei, aqui no final. Não. Sem você eu não teria salvação e nunca encontraria o caminho de volta, Sakura retrucou. Eu posso sentir a sua dor. Eu sei que você quer desistir, mas você não pode, entendeu? Eles precisam de você. Todos nós precisamos de você. Este é o meu fim, Sakura. Um fim adequado nas mãos das minhas vítimas mais horríveis. Por favor, vá. Viva na luz. Vou passar, esquecido, e o mundo ficará melhor com isso. Sobreviva, cavaleiro. Se não for por você, então por mim, disse Sakura. Você nunca desistiu de mim, mesmo quando eu merecia. Mesmo quando eu era um mestre fraco demais para arcar com os fardos e dar-lhe o apoio de que precisava. Não vou desistir de você agora. Devo-lhe muito, pelo menos. Não tenho mais selos de comando. Eu não posso mandar em você. Então eu te pergunto. Viva como você merece, Ryder. Quando eu entrar na luz, parecerá difícil e solitário sem você para dar o primeiro passo comigo. Ryder riu sozinha, deitada em uma poça de seu próprio sangue, enquanto Lancer levantava sua foice. Isso não é justo. A vida raramente é, disse Sento. Eu sei que você nunca pediu para morrer como um animal, coitado. Bem, nós nunca pedimos para ser devorados por um monstro. Todos nós morremos de maneiras que não merecemos. E nisso não. É só, de repente, aqui no final, eu acho que tenho que viver. Não importa o quanto eu não queira. Ryder disse, levantando a cabeça para trancá-la a olhos em suas irmãs. Ela não se desculpou pelo que estava por vir. Nenhum pedido de desculpas teria sido suficiente. Ela apenas encontrou o olhar deles e deixou-os ver que em seus olhos não havia maldade alguma, apenas determinação fria. Euriale piscou. Bem, isso vai ser um problema para você então. Lancer abaixou a foice, a ponta destinada a passar por baixo de seu pescoço e cortá-la, acrescentando seu crânio aos muitos que pontilhavam a ilha sem forma. No meio do caminho parou de funcionar, não por uma arma ou pelo braço de Ryder, mas por seu cabelo, saltando por conta própria e enrolando-se no cabo da arma, torcendo-se e deformando-se, as fibras se fundindo e assumindo um padrão violeta brilhante de escamas, um brilho de ouro e preto formando-se sobre ele em segundos, como tinta colorida caindo em água limpa. Medusa não era humana. Ela nunca tinha sido humana, em vida ou não. E então ela tinha algumas habilidades únicas que os servos humanos não possuíam. Um deles era chamado de força monstruosa, um poder derivado da vida do espírito como uma besta desumana. Na maioria das circunstâncias, concedia um simples aumento ao poder físico do servo. Foi muito útil, mas Ryder nunca o usou, nenhuma vez em toda a guerra. Mesmo em ocasiões em que a simples capacidade de atacar com mais força poderia facilmente significar a diferença entre a vitória e a derrota, porque as circunstâncias dela eram incomum. Lancer puxou sua arma, mas ela poderia muito bem estar tentando erguer uma montanha, apesar de todo o impacto que seus esforços tiveram. Os fios de cabelo não mais violetas, mas grossos cachos blindados em escamas de preto fosco por dentro, e por fora de um dourado fosco que não brilhava, em vez disso parecendo atrair a pouca luz que podia ser encontrada e estrangulá-la. Lancer, recue antes, Sento gritou. Antes que a frase terminasse, mais 2 rolos de cabelo, com escamas saltaram por conta própria, mais rápido até do que Ryder poderia se atacar. E nas pontas deles, mais rápido do que o olho poderia acompanhar, as cabeças negras de víbora se formaram, presas pingando enquanto eles mergulhavam para casa. Lancer sibilou em agonia quando ela saltou para trás, arrancando uma das cabeças da serpente com as próprias mãos para permitir isso, a outra deslizando livremente porque não conseguiu encontrar apoio em seu corpo esguio.
ela parou, já ligeiramente instável, e o sangue que escorria das mordidas fumegava e sibilava onde encontrava o ar, como se ela estivesse fervendo por dentro. Medusa ergueu o olhar, as serpentes enroladas girando em torno da arma lendária, e lentamente, metodicamente, elas a contraíram e esmagaram, a haste da venerável lança quebrando sob o poder do monstro como se não fosse mais do que uma vara de madeira. Ryder levantou-se, suas feridas começaram a se fechar quase imediatamente, e onde a carne pálida se fechou novamente, escamas douradas cresceram sobre ela. Experimentalmente, ela cerrou os punhos que de repente terminaram em garras douradas. Com o estalar dos ossos, suas pernas fluíram juntas. Uma enorme cauda serpentina substituindo-as, levantando seu torso humanoide no ar enquanto se estendia atrás dela por quase 20 metros, deixando-a parada como uma cobra do comprimento de um ônibus urbano. Sento, Euryale, disse a Górgona sorrindo levemente. Suas feições estavam lindas como sempre, seu sorriso calmo e angelical, e cada movimento que ela fazia era indescritivelmente errado, enquanto as serpentes sibilantes se enrolavam em torno dela como um amante, com os olhos cheios de fome animal. Já faz algum tempo. As conchas corrompidas das deusas deram um passo involuntário para trás, o medo em seus olhos pela primeira vez enquanto a fera lendária lambia os lábios e se preparava para se alimentar. O pesadelo. Quebrado. O Vingador o subestimou. Ele não podia negar. Ele estava crescendo muito rapidamente, mas não era um deus. Ainda não. Sua mente e corpo estavam se expandindo rapidamente, já haviam ascendido muito além do humano, mas não eram infinitos. E agora eles estavam sob ataque de todos os lados. Luzes minúsculas e pouco imponentes que não deveriam ser nada mais do que alfinetadas inofensivas contra a maré da escuridão, e ainda assim rasgavam o mar das almas com uma ferocidade que ele não poderia ter concebido. A vontade da humanidade era ilimitada. Ilimitado. Isso o guiou a crescer e consumir, e ele faria o que exigiam dele. Mas o poder do inimigo reunido contra ele era diferente de tudo que ele jamais imaginara enfrentar. Enfrentaram a vontade combinada da humanidade e não conseguiram destruí-la, mas estavam a contê-la. O crescimento havia parado, seu poder não estava mais se expandindo. Como poderia a vontade de algumas centenas de fantasmas sem sentido competir com a vontade de toda a humanidade? E agora, no início de tudo, os três que estavam se afogando nas profundezas insondáveis de Bundaís estavam se libertando. Algo havia mudado, algo os estava ajudando, seus corações estavam tocando algo e ficando fortes novamente, apesar das cicatrizes mais profundas de todas. E ele estava pensando em si mesmo como ele. Seu crescimento não havia parado, estava se revertendo. Sua mente e corpo diminuíam a cada momento que passava, e isso não era o resultado de alguns espíritos idiotas lançando espadas e lanças contra seu corpo, era algo mais profundo e insidioso. Mãe, era ela. Ela havia perdido a conexão com os verdadeiros desejos da humanidade e com isso perdeu a clareza de propósito. E junto com Eliasviel, os dois Santo Graal realizaram um desejo. A paz, a calma e o sono suave que ele oferecia estavam sendo corrompidos por uma luz abrasadora e destruidora que se enraizou no mundo que ele construiu e o queimou. Porque isso era tudo que a luz podia fazer. Queimar, dissecar e revelar as verdades dolorosas que os humanos dariam qualquer coisa para negar. Eles pensavam que eram heróis, mas tudo o que estavam fazendo era forçar 6 bilhões de pessoas inocentes a vivenciar mais algumas décadas de vida dolorosas e sem sentido que no fundo, nenhum deles sequer desejava. Monstros egoístas, ignorantes e sem coração, enfrentando a única esperança de paz verdadeira que esta pequena e fraca espécie jamais conheceria. A natureza contraditória da humanidade, apesar do fato de que tudo o que eles realmente queriam era dormir, deixar tudo acabar. Sempre haveria aqueles que escolheriam continuar sofrendo na futilidade. E eles agiram com tanta paixão e poder que arrastaram seus irmãos indiferentes para outra jornada sem sentido. Dia de dor e desespero. Mas há um problema nisso, mãe. O poder absoluto daqueles que lutam por mais um dia é impressionante. Um coração que não se preocupa com nada além de sua própria sobrevivência pode ser uma fonte de força surpreendente. Eu entendo isso agora. Vocês são poucos e pequeno, mas seu desejo de lutar contra toda a lógica lhe dá um poder que eu não havia considerado. Mas o coração humano sempre será uma fraqueza de uma forma ou de outra, mesmo que não se quebre e se volte contra você em desespero. Ainda pode ser arrancado. Ele se recompôs, concentrou seus pensamentos e mudou. As sombras fluíram para dentro, deslizando sob a pele que não existia momentos antes, e o mar de almas diminuiu ligeiramente. Não muito, algumas centenas de milhões seriam tudo o que ele precisava para o que estava por vir. Ele assumiu a forma física mais uma vez, condensando uma porção do mar das almas em carne e osso, um recipiente pessoal para seu próprio uso, um que não era nada humano. Ele supôs que isso era irônico, mas no momento ele estava muito focado em matar tudo e todos em seu caminho para se importar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.